Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Iwagakure. Capítulo 271. Ishiro percebeu que entre os 6, Ogura Saki Takumi, Tatsunori Nakata e Anpei Araguchi pareciam mais nervosos. Todos os 4 valorizavam muito o título de Tsuchikage e não queriam que seu professor o perdesse por causa deles. Ao mesmo tempo, os 4 também queriam provar seu valor durante a partida e não abandonar a orientação do professor. Por outro lado, Shinya Matsutani e Dai Shimoyama pareciam muito mais relaxados. Dai provavelmente sabia por Uzumaki Yumi que Ikura não estava muito interessado na posição de Tsuchikage agora, enquanto Shinya estava apenas despreocupado. No entanto, não houve um grande impasse tenso entre os dois lados. Os 6 eram, na verdade, muito próximos uns dos outros. Desde que foram aceitos como discípulos por Ishiro e Ikura, eles inconscientemente consideravam os outros como da sua própria espécie. Além disso, Ishiro e Ikura ocasionalmente confiavam seus discípulos aos cuidados um do outro, então os 6 eram, na verdade, muito mais próximos do que seus colegas. Ishiro e Ikura se entreolharam e sorriram, sem intenção de aconselhá-los. Na verdade, não havia necessidade de aconselhamento. Depois de ver as atitudes de Ishiro e Ikura, os 6 naturalmente compreenderam a mentalidade de seus professores. Sabiam que nenhum deles valorizava muito o título de Tsuchikage. Assim, após o nervosismo inicial, todos relaxaram gradualmente. Como se estivessem voltando ao tempo em que haviam acabado de se formar, os 6 começaram a conversar e rir. Em um ambiente relativamente descontraído, esse jantar chegou ao fim. Ishiro disse aos 6, durante este período, vocês 6 não têm outras missões. Primeiro, familiarizem-se com seus companheiros de equipe originais novamente. Entendam as mudanças em todos ao longo desses anos, depois pensem em táticas e preparem-se bem para a próxima partida. No entanto, não fiquem muito nervosos. Encarem esta partida como um palco para provarem a si mesmos. Afinal, o Daimyo e o Lord Tsuchikage estarão assistindo. Além disso, haverá muitos oficiais de alto escalão e comerciantes ricos, então esta é uma boa oportunidade. Uma oportunidade para se provarem para todo mundo ninja. Sim, os 6 responderam em uníssono. Entre as 6, a resposta de Ogura Saki foi a mais alta. Ela era a que mais queria provar seu valor na partida. Nos dias seguintes, figuras importantes de vários campos de Iwagakure chegaram uma após a outra, e a vila ficou cada vez mais animada. Entretanto, desta vez Ishiro não estava tão ocioso quanto durante os exames Chunin anteriores. Onoki havia atribuído uma missão a Ishiro, identificar se havia algum ninja de inteligência de outros países entre as figuras que tinham vindo assistir à partida. Esta missão foi, na verdade, escolhida pelo próprio Ishiro porque sua viagem ao País das Ondas, pouco tempo antes, havia causado uma mudança em seu olho da mente. Naquela época, Ishiro estava rastreando o óbito e não tinha tempo para analisar essa mudança. Agora, após um ano de revisão e aprimoramento, Ishiro finalmente havia dominado a mudança em seu olho da mente. O olho da mente sofreu 2 mudanças. Primeiro, a amplitude de sua capacidade de percepção aumentou. O alcance original de percepção do olho da mente era de apenas cerca de 300 metros. Após essa mudança, seu alcance de percepção aumentou repentinamente para quase 1000 metros. Essa mudança surpreendeu Ishiro profundamente. Era preciso saber que, com a distância linear triplicando, o aumento na capacidade de percepção era mais do que apenas 3 vezes maior. Era pelo menos um fator de 10. Esse tipo de aumento de 10 vezes era, até onde Ishiro sabia, de apenas um tipo, a evolução de um Sharingan de 3 Tomoe para um Mangekyou Sharingan. O poder ocular do Mangekyou Sharingan era definitivamente mais de 10 vezes maior que o do 3 Tomoe. Combinando isso com o fato de que a mudança em seu olho da mente aconteceu exatamente quando o óbito despertou seu Mangekyou, Ishiro imaginou que seu olho da mente, talvez como Sharingan, fosse algum tipo de habilidade de um certo sábio da era mitológica. Acontece que em circunstâncias normais, esse tipo de habilidade era passada de geração em geração, enquanto o olho da mente de Ishiro era despertado em circunstâncias acidentais. Esse tipo de habilidade herdada da era mitológica tinha o potencial de evoluir após desencadear uma certa condição, a mais comum sendo a atualização do Sharingan do clã Uchiha. Talvez Ishiro tenha pegado carona no Mangekyou de óbito. Quando o Sharingan de óbito foi aprimorado, o olho da mente de Ishiro também foi aprimorado junto. Havia apenas 3 sábios na era mitológica: Kaguya Otsutsuki, o sábio dos 6 caminhos, e o irmão mais novo do sábio dos 6 caminhos. Ishiro não tinha 100% de certeza de quem herdou o olho da mente. Mas com base nos registros e especulações de Iwagakure relacionadas ao Tenseigan, a existência com a qual o olho da mente se comunicava deveria ser o irmão mais novo do sábio dos 6 caminhos. A segunda mudança foi a força de sua habilidade de percepção. Ishiro a havia testado. Agora, mesmo que um ninja usasse um jutsu para suprimir suas flutuações de chakra, Ishiro conseguia sentir com precisão a força do oponente. Foi justamente por essa habilidade que Ishiro aceitou essa missão na reunião de alto nível. Se alguém usasse o método de Ishiro de infiltração em Konoha para se infiltrar em Iwagakure, definitivamente não escaparia da percepção de Ishiro. Entretanto, Ishiro vigiou a entrada da vila por 7 dias consecutivos, mas não capturou um único ninja da inteligência. Será que julguei mal ou se nenhum ninja da inteligência se infiltrou? Ishiro suspirou para si mesmo. A última opção é mais provável. A vila já deve ter ninjas de inteligência de outras vilas. Sem um alvo especial, outras vilas escondidas geralmente não enviarão ninjas adicionais para correr riscos. Quando Ishiro sentiu que sua missão seria infrutífera, uma grande procissão se aproximou lentamente de Iwagakure. Com apenas um olhar, Ishiro os reconheceu. O Daimyo chegou, o ninja ao lado de Ishiro também reconheceu a identidade do recém-chegado e então disse a Ishiro. Ishiro estava disfarçado de guarda do portão.
O ninja de serviço com ele sabia disso, então, após ver o daimyo, imediatamente pediu instruções a Ishiro. Recepção normal, disse Ishiro sem pensar muito. Depois de um tempo, o grupo do daimyo chegou à entrada da vila. O daimyo, naturalmente, não precisava se registrar ao chegar, mas seus assistentes precisavam. É claro que o daimyo tinha privilégios especiais, e Wagakuri não podia fazer o daimyo esperar muito tempo na entrada da vila só para revistar seus assistentes. Ishiro e seu parceiro apenas perguntaram brevemente sobre a configuração de pessoal do grupo do daimyo e então os deixaram passar. Após o registro, Ishiro disse a um dos guardas do daimyo: Sênior, permita-me mostrar-lhe o caminho. O Lord Tsuchikage está esperando pelo daimyo. O daimyo não falou nada ao ouvir as palavras de Ishiro, mas o guarda assentiu. Ter um ninja mostrando o caminho fazia o status do daimyo parecer mais nobre, o que era bom. O ninja de plantão com Ishiro ficou inicialmente atordoado com suas palavras, mas depois discretamente recompôs a expressão. Sabia que Ishiro devia ter descoberto algo. Ishiro de fato havia descoberto algo. O número de ninjas na configuração de pessoal apresentada pelo daimyo não correspondia ao que Ishiro havia pressentido. O número de ninjas que Ishiro pressentiu era de mais 3 junins. Ishiro não tinha certeza se os 3 estavam escondidos de propósito pelo daimyo ou se ninjas de outras vilas haviam se infiltrado. Considerando a multidão e os olhares curiosos na entrada da vila, Ishiro não queria fazer uma cena. Liderando o grupo até a entrada do edifício Tsuchikage, os ninjas que guardavam o edifício ficaram atordoados. Eles não tinham recebido nenhum aviso de que o daimyo chegaria naquele momento. No momento em que estavam prestes a perguntar, viram Ishiro discretamente fazer uma série de sinais de mão. Os ninjas do esquadrão trocaram olhares e abriram caminho. Ishiro liderou o daimyo e 2 guardas para dentro do edifício Tsuchikage, enquanto os outros permaneceram na entrada. A essa altura, Onoki já havia recebido a notícia da chegada do daimyo. Embora estivesse confuso, considerando que Ishiro estava guardando o portão, rapidamente percebeu que havia um problema. O imperturbável Onoki, junto com Ikura e os outros 2, deram as boas-vindas ao daimyo na sala de conferências. Depois de entrar na sala de conferências, o daimyo primeiro olhou para Ikura e então perguntou a Onoki: Ishiro não está na vila? Onoki não falou, mas olhou para o Ishiro transformado. Com um pulo, Ishiro dissipou o jutsu de transformação e retornou à sua aparência original. O daimyo ficou um tanto surpreso, sem entender o que Ishiro estava fazendo. Seus 2 guardas, no entanto, reagiram rapidamente. Um deles disse rapidamente: Conselheiro Ishiro, aconteceu alguma coisa? Ishiro assentiu e disse: Daimyo, percebi que o número de ninjas em sua comitiva é 3 a mais do que o indicado na lista. Pensando em sua segurança, tomei a liberdade de convidá-lo para o edifício Tsuchikage. Yonozuki? O daimyo virou-se para o guarda que acabará de falar com um olhar surpreso, querendo saber se ele havia combinado aquilo. Uma fina camada de suor brotou imediatamente na testa do guarda. Sem ousar hesitar, ele imediatamente falou: Daimyo, não foi um acordo meu. Não escondemos o número de nossos ninjas. Onoki falou: então alguns ninjas devem ter se misturado. Ishiro, você e Yonozuki vão e cuidem disso juntos. Sim, reconheceu Ishiro. O chefe da guarda do daimyo, Yonozuki, olhou para o daimyo. Este assentiu em concordância. Então Ishiro e o outro deixaram a sala de conferências. Pouco tempo depois, os 2 retornaram. Ishiro relatou: Lord Tsuchikage, o caso foi resolvido. Os 3 são todos jounin, provavelmente obra de Konoha. Eles foram enviados para o departamento de interrogatório. Onoki assentiu, olhou para o daimyo sentado à sua frente e perguntou: Daimyo, você quer enviar alguém para participar do interrogatório? O daimyo pensou por um momento e sentiu que era necessário enviar alguém, pelo menos para descobrir como o outro grupo havia se infiltrado. Então assentiu. Com o assunto resolvido, e como o daimyo já havia chegado, as 2 partes, que originalmente deveriam se reunir à tarde, começaram oficialmente a reunião. Tsuchikage, quando a partida começará e em que formato? Perguntou o daimyo. Ele já havia participado dos exames Chunin de Wagakuri, mas esta era a primeira vez que assistia a uma partida entre Junins, e estava um tanto curioso. Onoki disse: começará amanhã de manhã. O formato da competição é 3 contra 3, e o local fica em uma floresta de pedras a oeste da vila. O daimyo disse: muito bem. E Wagakuri nunca foi tão forte quanto agora. Tsuchikage, você se saiu muito bem. Onoki assentiu, apontou para Ishiro e Ikura e disse: ambos são ninjas extraordinários, e sua força não é menor que a minha. Acredito que a vila ficará ainda mais forte sob a liderança deles. No dia seguinte, em uma arquibancada capaz de comportar dezenas de milhares de pessoas, criada por um jutsu de liberação de terra lançado por Ishiro com a arte do sábio de nível B, um mar de pessoas surgiu, com ondas de aplausos surgindo uma após a outra. Bem em frente ao estande havia uma área enorme cercada por uma barreira transparente. Depois que a maior parte do público chegou, Onoki e o daimyo apareceram juntos no mais alto nível. Depois que os 2 se sentaram, os 6 competidores também entraram na área de competição por 2 direções diferentes. Ikura ficou ao lado de Onoki, e Ishiro ficou ao lado do daimyo, ambos agindo como guardas. Ao ver todos entrando no campo, Ishiro começou a apresentar os 6 competidores ao daimyo. Isso foi deliberadamente arranjado por Onoki na noite anterior. Se o daimyo estivesse satisfeito, talvez pudessem obter outra grande alocação de fundos. A força geral de Wagakuri ainda estava em uma fase de ascensão constante, uma época em que uma grande quantidade de financiamento era necessária, principalmente por causa dos vários projetos de pesquisa trazidos por Ishiro, cada um dos quais consumia uma grande quantidade de recursos.
Por exemplo, o treinamento de Jutsu Sábio. Nesses 2 anos, Ishiro e Onoki praticaram Jutsu Sábio pelo menos uma vez por dia, e o gato ninja Dango vinha treinando Jutsu Sábio há mais de meio ano. Além disso, vários projetos de pesquisa como Genjutsu, Jutsu de selamento, liberação de relâmpago, selos de mão, ninjutsu médico, Jutsu de invocação, o Byakugan, o Sharingan, o clone do Zetsu branco, o pedaço do corpo do 10 caudas e o Uchiha Gunbai, todos estavam constantemente queimando dinheiro. Capítulo 272. Pouco depois de Ishiro terminar de apresentar os 6 indivíduos, a partida abaixo começou oficialmente. Como o campo era grande o suficiente, nenhum dos lados sabia a localização específica do outro, então esta partida não foi como os exames Chunin, onde era um confronto direto de ninjutsu, taijutsu ou genjutsu desde o início. Ambos os lados precisavam primeiro procurar cuidadosamente os rastros do outro. A equipe de Ikura, devido à sua força geral mais fraca, adotou uma tática furtiva. Com Daishi Moyama, um jounin proficiente em jutsu de selamento, presente, os 3 rapidamente desapareceram da vista da plateia. No entanto, o público pôde ver que antes dos 3 desaparecerem, Tatsunori Nakata e Daishi Moyama criaram um clone cada e começaram a montar várias armadilhas na área de competição. Por outro lado, a equipe de Ishiro, que era mais forte no geral, não se escondeu. Mas cautelosos com a força de Anpei Araguchi e com medo de serem emboscados, os 3 começaram a busca com muita cautela. No processo de busca, o gato laranja gordo, a anão, era Koona, desempenhou um papel significativo. Embora Koona não fosse um cão ninja, seu olfato era muito superior ao de uma pessoa comum, então Koona era a principal força na busca da equipe de Ishiro. No entanto, a equipe de Ikura estava claramente preparada para a habilidade de Koona, tendo tratado seus odores antes de se esconder. Eles até conseguiram atrair a equipe de Ishiro para áreas de armadilhas várias vezes usando odores. Os métodos de ativação dessas armadilhas eram diversos. Embora não ferissem os 3 membros da equipe de Ishiro, ainda consumiam boa parte de seu chakra e resistência. Como mestre do jutsu de selamento, Ishiro naturalmente conhecia os métodos de Daishi Moyama. Então ele já havia contado ao Daimyo há muito tempo onde o time de Ikura estava escondido. Depois de um longo tempo, quando os 3 membros da equipe de Ishiro e um gato finalmente procuraram nas proximidades de onde a equipe de Ikura estava escondida, os 4 pararam novamente. Apesar de estar oculto por um jutsu de selamento, bloqueando suas formas e auras, Koona, que estava lentamente absorvendo energia natural, ainda sentia uma sensação de crise. Os 4 assumiram uma formação de batalha, examinaram cuidadosamente os arredores e, após repetidas verificações, ainda não encontraram problemas. Então, Ogura Saki acenou com a cabeça para Shinya Matsutani. Liberação de fogo, técnica do fogo do sábio da Fênix. Shinya rapidamente formou selos de mão, e bolas de fogo começaram a disparar rapidamente em todas as direções. Desta vez, Shinya não utilizou um ninjutsu de nível C, mas começou com uma liberação de fogo de nível B. Uma explosão de aplausos irrompeu imediatamente das arquibancadas. As táticas cautelosas de ambos os lados deixaram a plateia, que assistia de cima, extremamente nervosa. Embora o acionamento ocasional de armadilhas fosse emocionante, não era nada espetacular ou deslumbrante, e não condizia com a imagem de uma batalha jounin que tinham em mente. Agora eles finalmente tinham visto o ninjutsu de Shinya, que era um jutsu de área de nível B desde o início, e particularmente brilhante. A empolgação da plateia foi instantânea. Ao ver isso, porém, Ishiro ergueu uma sobrancelha. Bem, Shinya ao menos conhece a liberação de fogo de nível B? Ishiro lembrou que os atributos de Shinya eram água, terra e vento. Quando ele desenvolveu a liberação de fogo e até aprendeu uma de nível B, e usando a liberação de fogo primeiro, ele está tentando esconder sua força. A atmosfera nas arquibancadas mudou repentinamente de tensa para animada, mas isso não afetou a batalha abaixo. Após lançar um ninjutsu de nível B e não ver nenhuma reação, o descuidado Shinya complementou com uma liberação de vento de nível B, liberação de vento, grande avanço. Comparado à técnica de fogo do sábio da Fênix, a liberação de vento, grande avanço lançada por Shinya era mais do que apenas um pouco mais forte. Desta vez, antes mesmo que o ataque de vento terminasse, uma figura disparou de um canto. Liberação de terra, núcleo de movimento de terra. Quem veio foi Tatsunori Nakata. Naquele momento ele estava lançando o ninjutsu enquanto enfrentava a liberação de vento, grande avanço, pois seu corpo havia sido aprimorado com uma técnica de endurecimento. Com o aprimoramento da técnica de endurecimento, o jutsu de vento com sua grande área, mas falta de foco naturalmente não poderia feri-lo. Então Nakata lançou seu ninjutsu com sucesso. O núcleo de terra móvel fazia o solo oscilar irregularmente, capaz de atacar inimigos no solo. O dano do núcleo de terra móvel não era grande, mas sua cobertura não era pequena. Toda a área onde a equipe de Ishiro conseguia se esquivar foi envolvida por Nakata. Vendo isso, Ogura Saki, enquanto desviava dos escombros sob seus pés, disse: "Cuidado com os outros 2. Nakata tinha um jutsu de endurecimento. Mesmo se fosse atingido pelo jutsu de vento, não se machucaria. Não havia necessidade de se expor. Sua aparição voluntária só podia significar que os outros também estavam por perto e ameaçados pelo jutsu de vento. Ele estava saindo deliberadamente para chamar a atenção. No entanto, justamente porque os outros não haviam aparecido, Saki ficou ainda mais vigilante. O inimigo nas sombras era mais assustador, mas a equipe de Ishiro, tendo perdido a iniciativa, inevitavelmente revelou uma falha. O núcleo de movimentação da Terra conseguiu desmantelar a formação de batalha do trio. Não havia como evitar. A equipe de Ishiro era o lado atacante, em campo aberto. A equipe de Ikura era o lado defensor, nas sombras. A iniciativa estava nas mãos da equipe de Ikura desde o início. Nesse momento, uma figura apareceu de repente. Era o membro mais forte da equipe de Ikura, Anpei Araguchi.
Anpei avançou rapidamente em direção a Shinya Matsutani. Pela sua postura, parecia que ele queria usar sua vantagem em taijutsu para acabar com Shinya rapidamente. Shinya, embora surpreso, não entrou em pânico. Enquanto desviava do núcleo de movimento da Terra, começou a formar selos de mão para contra-atacar. Ao mesmo tempo, Takumi, que já havia criado alguma distância dele, virou-se abruptamente com uma técnica de movimento corporal e rapidamente correu em direção a Anpei. Anpei era um ninja completo. Comparado a Shinya, seu taijutsu era completamente dominante. Mas comparado a Takumi, que era especialista em taijutsu, seria difícil para Anpei recuar ileso mesmo a curta distância. Então, depois de ver a abordagem incrível de Takumi, Anpei imediatamente decidiu recuar. Mas Takumi, que deveria tê-lo perseguido e prendido, parou imediatamente, porque a postura de Anpei recuando era um tanto estranha. Antes que Takumi pudesse descobrir o motivo do outro lado, na direção de Ogura Saki, outro Anpei apareceu, correndo em direção a Saki em extrema velocidade. Ao ver isso, Takumi reagiu imediatamente. Era uma armadilha. Aquele de agora não era Anpei, nem mesmo um clone. Com certeza, o Anpei, que havia recuado rapidamente antes com um pull, se transformou em Dai Shimoyama. Acontece que Dai havia usado cabos de aço para se acelerar, disfarçando-se de Anpei. Foi justamente por isso que Takumi sentiu que sua postura de recuo estava errada. Takumi, percebendo o truque do oponente, estava prestes a ir ajudar Saki quando Nakata, de lado, lançou outro ninjutsu, liberação de terra, fluxo de terra, pedra esmagada. Nakata bateu as duas mãos no chão, e uma grande quantidade de pedra triturada imediatamente se separou do chão e foi disparada em direção a Takumi. Este era um ninjutsu de nível B desenvolvido por Nakata com base no jutsu de esmagamento de pedras de Ishiro. Ao ver isso, Ishiro deu um leve sorriso. Este Nakata era realmente bom. Naquela época, Ishiro observara Ikura selecionar seus discípulos. Nakata de fato tinha uma compreensão muito superior da liberação da terra à das pessoas comuns. Ser capaz de criar um ninjutsu de nível B sozinho nessa idade já era muito raro. Não se podia usar Ishiro ou seus discípulos como referência para tudo. Afinal, a maioria dos Chunin, e até mesmo dos Junins, nunca criam um ninjutsu em toda a vida. Takumi, segurando sua espada longa, desviou das pedras esmagadas que voavam em sua direção no ar, enquanto usava sua espada para cortar aquelas que não conseguia desviar. Embora o ninjutsu de liberação de terra de nível B não pudesse fazer nada contra Takumi em curto prazo, agora era impossível para Takumi dar suporte a Saki. Felizmente, pouco tempo depois, um enorme tornado de vento surgiu entre Takumi e Nakata. O tornado não só bloqueou as pedras trituradas, como também fez muitas delas voarem de volta. Desta vez, Nakata, que estava bloqueando Takumi, não conseguiu mais manter sua técnica da corrente de rochas. Desta vez, quem lançou o ninjutsu de liberação de vento foi Shinya Matsutani. Ele havia aprendido o jutsu com Ogura Saki, que se encontrava em uma situação perigosa. Shinya também era um ninja de longo alcance, e ajudar Saki não seria muito eficaz. Então ele decidiu resgatar Takumi, permitindo que Takumi, livre, fosse ajudar Saki. No entanto, tendo sido atrasado por um momento, era tarde demais para Takumi ir até lá. Anpei já estava perto de Ogura Saki. Mas a própria Saki não era fácil de lidar. Liberação de vento. Formação dos 9 dragões. 9 tornados de vento em uma formação de 3x3, moviam-se continuamente entre Saki e Anpei, impedindo de se aproximar. Ao mesmo tempo, Saki, enquanto controlava os tornados de vento, usou um selo de uma mão para lançar uma liberação de fogo. Liberação de fogo. Técnica da grande bola de fogo. A grande bola de fogo rapidamente alcançou os 9 tornados de vento e então se combinou com eles, formando 3 enormes paredes de fogo. Quem ficou surpreso foi Ishiro. Ele não esperava que Saki tivesse aprendido selos de uma mão. Este método de selamento havia sido pesquisado por Kazumasa Yoshimura, discípulo do 3º Esquadrão de Ishiro, no ano anterior. Ele não sabia se Saki o havia aprendido com Kazumasa ou se o havia trocado com a vila. E a cena subsequente da formação de uma parede de fogo surpreendeu Ishiro ainda mais. Aos olhos da plateia, a cena era apenas deslumbrante. Mas Ishiro viu o protótipo de uma Kekkei Genkai. Uma coisa era Saki conjurar a liberação de fogo com uma mão, mas o fato de que ela podia conjurar a liberação de fogo com uma mão enquanto mantinha a liberação de vento, e podia controlar simultaneamente 2 ninjutsus para formar um ninjutsu combinado, significava que se podia dizer que Saki não estava longe de desenvolver com sucesso um Kekkei Genkai. 3 paredes de fogo se moviam para frente e para trás, bloqueando o caminho de Anpei, sem lhe dar chance de cruzar a linha de fogo. No entanto, Anpei não foi tão facilmente derrotado. Ele vinha formando selos desde o momento em que avançou. Quando Saki formou sua parede de fogo defensiva, seu ninjutsu também foi finalmente concluído. Liberação de água. Grande onda violenta de água. Uma enorme onda de água foi gerada do nada, avançando em direção a Saki com um ímpeto imparável. Nesse momento, era possível perceber que a sorte de nenhum dos lados era muito boa. Quando Anpei apareceu, Saki adotou uma postura defensiva. Se soubesse antes que Anpei estava preparando um ninjutsu de nível A, poderia ter usado um ninjutsu ofensivo primeiro, e haveria uma grande probabilidade de interrompê-lo. E ao suprimir Anpei continuamente com ninjutsu, ela poderia tê-lo impedido de se aproximar. Infelizmente, Saki não arriscou. Porque se Anpei tivesse lançado o ninjutsu de ataque de nível C ou B, depois que eles se anulassem, Saki teria perdido sua última chance de se defender. No entanto, a sorte de Saki foi boa. Tendo também desenvolvido um novo atributo, ela tinha muitos meios de defesa, mas acabou usando o ninjutsu combinado de vento e fogo. Acontece que ele neutralizava perfeitamente a liberação de água de Anpei. Originalmente, como a liberação de fogo na combinação vento-fogo era apenas de nível C, ela não deveria ser capaz de bloquear o ninjutsu de nível A após a combinação.
Mas com o fogo tomando emprestado o poder do vento, ele conseguiu anular a grande onda violenta de água. O resultado foi que Anpei, que originalmente queria usar a liberação de água para combater a liberação de fogo de Saki, calculou mal. E o choque das duas ondas de ninjutsu não só não causou nenhum dano a Saki, como também, sem surpresa, atrasou seus passos em direção a ela. Quando o confronto de ninjutsu terminou, Anpei, que havia se recuperado do choque secundário, percebeu que Takumi estava cada vez mais perto de Saki. Ótimo, ainda há uma chance. Anpei avaliou a distância entre os três. Saki era uma típica usuária de ninjutsu puro. Sua capacidade de resistir após ser atacada de perto era muito fraca. Anpei julgou que ainda tinha oportunidade para mais uma onda de ataque. Acontece que depois dessa onda, independentemente de ter eliminado Saki ou não, ele poderia ser enredado por Takumi. Anpei foi muito decisivo. Seu time já estava em desvantagem. Sem correr riscos, não havia chance. Então, ele optou por continuar avançando. Anpei, que havia se aproximado de Saki com sucesso antes da chegada de Takumi, desviou facilmente de um pequeno tornado de vento de nível C vindo de Saki. Embora o tenha atrasado por mais um momento, tudo estava dentro das expectativas. Depois de se aproximar, quando ele estava prestes a brandir sua espada para acabar com Saki, um sinal de alerta surgiu de repente no coração de Anpei. Ele rapidamente parou seu corpo que avançava rapidamente e desviou para um lado. Sovosh. Uma esfera de vácuo passou por Anpei, deixando um ferimento em sua mão esquerda. Um ninjutsu sem selo? Anpei exclamou surpreso. O canto da boca de Anpei se contraiu. O que estava acontecendo? Primeiro, selos de uma mão, e agora um ninjutsu sem selos. Isso mesmo. O que Saki havia usado desta vez era precisamente um ninjutsu sem selo, a liberação de vento de nível C, esfera de vácuo. Este ninjutsu sem selo foi criado pela discípula do primeiro esquadrão de Ishiro, Shiko Tomoi, e Saki o aprendeu com ela. Selos de uma mão, além de um ninjutsu sem selos. É simplesmente impossível acabar com Ogura Saki rapidamente. Escolhi o oponente errado, pensou Anpei enquanto suspirava e recuava rapidamente. Por ter acabado de se esquivar da esfera de vácuo, Anpei perdeu a melhor oportunidade de eliminar Saki. Desamparado, ele decidiu recuar. Ele teve que recuar. Takumi já havia chegado. Aliás, prolongar a situação até aquele ponto para recuar já era tarde demais. Aquela distância, querer escapar ileso de Takumi, que era melhor em combate corpo a corpo, não era mais realista. Capítulo 273. Não querendo desistir, o recuado Anpei Araguchi ainda esperava chegar perto do solitário Shinya Matsutani. Se ele pudesse se coordenar rapidamente com Tatsunori Nakata para cuidar de Shinya, eles ainda teriam esperança de virar o jogo. Mas depois de apenas olhar para Shinya ao longe, Anpei se sentiu desanimado. Na verdade, nem ele tinha muita esperança. Em uma situação de 1 contra 2, Shinya ainda estava suprimindo Tatsunori e Dai Shimoyama. Além disso, a situação de Dai era muito precária naquele momento, com grande possibilidade de ser eliminado a qualquer momento. No momento em que Anpei estava pensando em uma contramedida, uma sombra de repente surgiu sobre ele. O que é isso? Koana? Como pode ser? Koana tem essa velocidade? O coração de Anpei se encheu de desespero. Koana, com o corpo de um gato laranja gordo, havia liberado uma velocidade não menor que a de um jounin. Originalmente, Anpei não se importaria com essa situação, mas com Takumi logo atrás, se Anpei fosse atrapalhado por Koana, mesmo que apenas um pouco, seria fatal. Vou arriscar tudo. Anpei forçou Koana a recuar com um golpe de espada, jogou a espada longa para o lado e simultaneamente formou selos de mão. Liberação da terra. Técnica de endurecimento. Finalmente, antes que Takumi pudesse se aproximar, Anpei lançou com sucesso o ninjutsu defensivo. Em uma situação desesperadora, Anpei planejou suportar o ataque de Takumi e ir cuidar de Shinya. Mas ele claramente subestimou a habilidade de combate corpo a corpo de Takumi, ou melhor, naquela situação, ele não tinha outra escolha. Takumi, que se destacava em velocidade, embora seu poder de ataque não fosse forte, sua velocidade de ataque era muito rápida. Ele atacou continuamente uma parte do corpo de Anpei com toda a sua força, várias vezes. Como resultado, antes que Anpei pudesse correr muito longe, sua defesa foi quebrada por Takumi. Com Anpei eliminado, o resto da batalha foi simples. Os 3 membros da equipe de Ishiro, num piscar de olhos, eliminaram os já exaustos Tatsunori e Dai. Neste ponto, a partida terminou oficialmente. A partida não durou muito. Tirando a fase de esconderijo e reconhecimento no início, uma vez iniciado o confronto formal, a batalha terminou em um período de tempo extremamente curto, mas o público ainda estava bastante satisfeito. Ao assistir a essa partida, houve uma tensão e ansiedade inicial, onde eles nem ousavam respirar. Depois, houve a emoção do confronto repentino. Havia armadilhas habilmente projetadas. Havia também ninjutsus brilhantes. Liberação de fogo, água, vento e terra. Além do relâmpago, todos os 5 atributos principais estavam presentes. Houve batalhas de inteligência e coragem. Houve também o domínio de um ataque frontal. Além disso, todos já tinham visto ninjutsu de nível A, ninjutsu combinado e até mesmo um choque de ninjutsu que atingiu o nível A. Além disso, os lendários selos de uma mão e ninjutsu sem selos apareceram hoje. Embora a grande maioria das pessoas não tenha visto, não conseguiram impedir os ninjas ao lado de comentarem. Eram raridades nos exames Chunin. O que mais entusiasmou a todos foi que esta batalha não foi uma luta justa depois que ambos os lados tomaram suas posições, mas uma batalha ninja cheia de sabedoria.
renovando completamente a compreensão de todos sobre o combate ninja. Todos gritaram que tinham aproveitado ao máximo. O preço do ingresso valeu a pena. Até os espectadores que perderam suas apostas no mercado negro sentiram que a viagem não foi em vão. Isso era compreensível. Deixando de lado outras coisas, só o confronto entre Anpei Araguchi e Ogura Saki já era o suficiente para todos se gabarem pelo resto da vida. O choque causado por aquele ninjutsu de grande alcance, capaz de alterar o terreno, era aterrorizante. Esse tipo de ninjutsu de nível A era incrivelmente chocante até mesmo para Chunin e Genin, sem falar nos civis. Após o término da partida, a plateia imediatamente explodiu em júbilo. Depois de um longo tempo, a multidão finalmente se lembrou do propósito daquela partida, e o som da festa se transformou em um cântico unificado. Quarto, quarto, quarto. Todos, enquanto gritavam, voltaram seus olhares para a plataforma mais alta. Onoki olhou para o daimyo e o daimyo assentiu. Assim, sob os olhares atentos da multidão, Onoki flutuou na frente de Ishiro, tirou um chapéu e uma capa Tsuchikage que haviam sido preparados há muito tempo e os colocou pessoalmente em Ishiro. Somente depois que Onoki, que o vestia com o chapéu e a capa Tsuchikage, se moveu para o lado, Ishiro caminhou lentamente até a grade na beira da arquibancada. Ishiro olhou para os aldeões e ninjas que vibravam lá embaixo, ergueu a mão direita e de repente fechou-a em punho. Então, no momento em que a multidão se calou repentinamente, ele disse com uma voz intensificada pelo chakra: a partir deste dia, eu, Ishiro, sou o quarto Tsuchikage da Vila Oculta nas Pedras. Assim que sua voz baixou, uma onda sonora ainda maior irrompeu novamente. Desta vez, não havia uma voz unificada, apenas aplausos e gritos, como se estivessem extravasando emoções. Na multidão, os professores, colegas de classe, discípulos, colegas e subordinados de Ishiro gritavam enquanto se maravilhavam com as dificuldades que Ishiro havia enfrentado para passar de um ninja civil a esse ponto. Até mesmo o Jinchuriki dos 5 caudas, ficou em um canto com seus discípulos, torcendo por Ishiro. E o principal motivo pelo qual todos aplaudiram Ishiro com tanto entusiasmo foi justamente sua origem civil. Olhando para Ishiro, todos sentiram como se estivessem olhando para um dos seus, alguém de sua própria comunidade. Ishiro acreditava que depois de hoje, os ninjas civis ficariam mais entusiasmados com o treinamento porque todos teriam um modelo supremo. Eu me pergunto se os moradores de Konoha tiveram os mesmos pensamentos quando Namikaze Minato assumiu o cargo, pensou Ishiro. A seleção do quarto Tsuchikage, que havia atraído muita atenção de todos os lados do mundo ninja, finalmente chegou ao fim. Ishiro, conhecido no mundo ninja como a Raposa de Iva, tornou-se com sucesso o quarto Tsuchikage. A notícia não foi muito boa para os altos escalões das grandes potências. Comparado a Ishiro, eles teriam preferido que Ikura assumisse o cargo. Ishiro, que podia se infiltrar em Konoha e Kirigakuri, claramente não era um Tsuchikage que seguisse as regras. Ninguém queria lidar com tal Tsuchikage. Mas independentemente de as diversas partes estarem satisfeitas, todos tinham que aceitar esse fato. E além das dores de cabeça dos superiores das grandes potências, os ninjas de escalão inferior e os civis ficaram muito mais calmos com essa notícia. Os Kage de 4 das 5 grandes nações haviam sido substituídos pela 4ª geração, restando apenas Iwagakuri. Já era hora de Iwagakuri trocar de Kage. O que todos mais discutiam era quem, entre os 5 Kage de 4ª geração, era mais forte, quem era mais jovem e quem poderia ir mais longe no futuro. Claro, naquele momento, aquele em quem todos estavam mais otimistas ainda era o 4º Hokage. Afinal, Namikaze Minato, com sua técnica do deus voador do trovão, era teoricamente imortal. A primeira coisa que Ishiro fez depois de se tornar Tsuchikage foi aumentar o número de assistentes de Tsuchikage. Ishiro não apenas não removeu os 3 assistentes do Tsuchikage escolhidos por Onoki, mas também expandiu a agência dos assistentes do Tsuchikage com eles como núcleo. Ishiro aumentou o número total de assistentes do Tsuchikage para 10, deixando Kitsushi responsável por organizar o trabalho desses 10. Esses 10 seriam responsáveis por lidar com diversos documentos que exigiam a atenção do Tsuchikage. E Ishiro só precisava ouvir os relatos de Kitsushi e dos outros para entender as mudanças que estavam acontecendo na aldeia. Ishiro até pediu para Kitsushi e os outros cuidarem da tarefa de assinar documentos para ele. Além disso, Ishiro também ampliou a autoridade dos assessores. Ishiro estipulou que dentro dos departamentos administrados pelos assessores, questões relativas a um determinado montante de fundos ou a um determinado nível de mobilização de pessoal não precisariam ser reportadas ao Tsuchikage para instrução, desde que fossem reportadas nas reuniões regulares. Dessa forma, o número de documentos que precisavam ser tratados pelo Tsuchikage foi subitamente reduzido, e a maioria dos documentos que precisavam da atenção do Tsuchikage seriam tratados por Kitsushi e os outros. No final, o que chegou a Ishiro, o Tsuchikage, foi menos de 1% do que Onoki originalmente precisava tratar. Claro, dessa forma, o controle de Ishiro sobre Iwagakuri certamente estava longe de ser comparável ao de Onoki. Mas Ishiro sentia que era completamente desnecessário que o Tsuchikage fosse como o Hokage. A estrutura de Iwagakuri era simples e seus membros não eram tão complexos quanto os de Konoha. Em Konoha, tanto os assuntos internos quanto os externos eram extremamente delicados, e um pequeno descuido poderia levar a conflitos. Mas Iwagakuri não tinha esse problema. Internamente, Iwagakuri era bastante unida, com quase todos trabalhando com o objetivo de substituir Konoha. Quanto aos assuntos externos, embora o país da Terra fosse muito menos próspero que o país do Fogo, sua geografia estratégica era muito superior. Além disso, com rotas comerciais prósperas, as relações da Terra com os países vizinhos eram muito próximas nesses anos, tornando sua diplomacia muito mais simples que a da Terra do Fogo. Então Ishiro delegou corajosamente os assuntos diários do Tsuchikage.
Por fim, Ishiro também se referiu a Konoha e nomeou Onoki como assistente do Tsuchikage. Caso não fosse possível contatá-lo, todos os assuntos poderiam ser encaminhados a ele. Vendo essa série de operações de Ishiro, Onoki sentiu-se mal então. Você só queria o título de Tsuchikage à toa e não quer trabalhar? Se ele soubesse disso, não teria sido melhor que Ikura fosse o quarto Tsuchikage? Mas agora Ishiro era o Tsuchikage. Não era apropriado que Onoki rejeitasse suas ordens logo após assumir o cargo, então ele só podia tapar o nariz e aceitá-las. Depois de distribuir o poder e os assuntos do Tsuchikage, Ishiro propôs aceitar discípulos novamente. Onoki não se opôs a isso. Se Ishiro não fosse obrigado pelos discípulos, quem sabe se ele correria por todo o mundo ninja e se esqueceria de voltar? Pensando nisso, Onoki concordou diretamente e disse, agora que estou aposentado para uma função secundária, também aceitarei alguns discípulos. Ishiro rapidamente assentiu em apoio. Então Onoki tirou uma lista de alunos formandos da Academia Ninja de sua bolsa de ferramentas e a entregou a Ishiro. Assim que Ishiro viu a lista, soube que a ideia de Onoki de aceitar discípulos não era recente. Muitas pessoas na lista tinham comentários escritos à mão por Onoki. Entre eles, o primeiro a chamar a atenção de Ishiro foi um nome familiar, Deidara. Deidara, Ishiro murmurou o nome suavemente. Essa pessoa, que ele considerava seu maior inimigo hipotético para o cargo de quarto Tsuchikage no início de sua transmigração, havia se tornado há muito tempo obscura em sua memória. Bem, isso é bom. Nesta vida, Onoki terá mais tempo livre para guiar Deidara. Ele provavelmente não deixará Deidara seguir o caminho errado. Quanto ao próprio Ishiro, ele não tinha intenção de aceitar um discípulo como Deidara. Deidara era o melhor aluno da turma daquele ano. Aceitar um discípulo assim não combinava com sua personalidade. Ishiro examinou rapidamente os alunos da turma avançada. Embora esses alunos tivessem bom talento e alguns tivessem especialidades e ideias, Ishiro ainda concentrou sua atenção na lista de alunos da turma regular. Felizmente, as anotações de Onoki eram detalhadas o suficiente, e alunos com características especiais na classe regular também foram apresentados. O primeiro a chamar a atenção de Ishiro na classe regular foi um nome chamado Akino Atsumi, porque entre todos os nomes, apenas este estava circulado 2 vezes. Ishiro não pôde deixar de ler a linha de anotações após esse nome, suspeito de talento para ninjutsu de espaço-tempo. O bilhete não era longo, apenas uma frase curta, mas fez os olhos de Ishiro brilharem. Ishiro olhou rapidamente para Onoki. Onoki sabia naturalmente o que Ishiro queria perguntar, então pegou uma folha de respostas da prova. Esta é uma prova feita pela vila sobre ninjutsu de espaço-tempo. Entre todos os ninjas da vila e os alunos da escola, apenas esta garota chamada Akino Atsumi tem mais probabilidade de ter talento para ninjutsu de espaço-tempo. Ishiro leu atentamente a folha de respostas de Akino e então riu. Acontece que o papel de teste foi feito por Onoki. Onoki o transcreveu do pergaminho que Minato deu a Kakashi. Se Akino tivesse respondido normalmente, Onoki não teria sido capaz de julgar sua autenticidade. Mas magicamente Akino disse que havia um problema com a prova, que algumas palavras estavam incorretamente combinadas. Isso foi interessante. Ou essa Akino estava apenas brincando para a plateia, ou ela realmente tinha talento para ninjutsu espaço-temporal. Ishiro perguntou, ela foi testada? Onoki balançou a cabeça, não há como testar. Não sabemos nada sobre ninjutsu espaço-temporal. Ishiro pensou por um momento e então perguntou, então, Lorde Terceiro, você está pensando em aceitá-la como sua discípula? Onoki balançou a cabeça novamente e disse, você é o melhor em ensinar esse tipo de aluna peculiar. Espero que seja você quem a oriente. Ishiro pensou por um momento, tudo bem, eu entendo. Então Ishiro pegou a lista e continuou olhando para baixo. Capítulo 274. Poucos dias depois, a Academia Ninja voltou a ficar animada e dessa vez, o entusiasmo foi muito maior do que em qualquer outra ocasião, pois 2 Kage viriam para aceitar discípulos. A terceira e a quarta gerações aceitaram discípulos ao mesmo tempo. Assim que essa notícia foi divulgada, até mesmo muitos estudantes que estavam a 1 ano da formatura se inscreveram para se formar mais cedo. Afinal, o padrão de Ishiro de aceitar discípulos era claro. Se não conseguissem se tornar discípulos de Ishiro neste ano, definitivamente não haveria chance no ano que vem. Diante dessa situação, Ishiro discutiu com Onoki e convocou uma reunião dos Jounin da aldeia. Ishiro propôs que para qualquer Jounin que conseguisse guiar um aluno ao nível quase Jounin em 4 anos, isso contaria como uma missão de nível S e não havia limite máximo para o número de missões de nível S. Assim que a proposta foi feita, muitos Jounins ficaram imediatamente tentados. Missões de nível S eram muito raras. As recompensas valiosas eram secundárias, o importante eram os benefícios que as acompanhavam. Muitos dos ninjutsus e pergaminhos secretos da vila exigiam um registro de missões de nível S para serem trocados. Algumas nomeações de cargos também exigiam um certo número de registros de missão de classificação S. Treinar um quase Jounin em 4 anos parecia muito tempo, mas a vantagem era a segurança. O perigo de realizar missões de nível S era altíssimo. Embora os ninjas não tivessem medo da morte, ninguém aceitaria uma missão que soubesse ser morte certa. Muitos Jounin, na verdade, nunca haviam realizado uma missão de classificação S. Para aumentar o entusiasmo de todos, Ishiro suplementou diretamente os registros de missão de classificação S do Jounin supervisor que havia atingido o padrão no passado. Por exemplo, Ikura foi creditado com 3 missões de rank S. Quanto ao próprio Ishiro, ele foi diretamente creditado com 9. Os 3 membros do Esquadrão 1, Shiko Tomoe Kageyama e Kawakita. Os 3 membros do Esquadrão 2, Shinya Matsutani, Ogura Saki e Takumi. Todos os 6 já haviam se tornado Jounin há muito tempo.
Takuhiro Uchiyama, do Esquadrão 4, já havia sido um quase Jounin durante os exames Chunin do ano passado. E no ano passado, Kazumasa Yoshimura, do Esquadrão 13 e Kanako, do Esquadrão 4, também se tornaram sucessivamente quase Jounin. Kanako, tendo recebido os insights de Conan depois de se tornar uma quase Kage, embora ainda não dominasse a liberação de papel como uma Kekkei Genkai, também se beneficiou muito e se tornou uma quase Jounin. Quanto a Kazumasa, por estar desenvolvendo selos de mão, ele recebeu grande apoio da vila, aprendendo muitos ninjutsus de graça e ganhando experiência com vários ninjutsus diferentes, completando sua transformação. Agora, entre os discípulos de Ishiro, apenas Katsumata e Himeki Suda do Esquadrão 13 e Uran Kawazoi do Esquadrão 4 ainda não haviam se tornado quase Jounin. Entretanto, para Ishiro e Ikura, um Kage e o outro um conselheiro, missões de Rank S não eram de muita utilidade para eles. Mas esta operação ainda atraiu a atenção da maioria dos Jounin. Depois que Ishiro distribuiu a lista e as apresentações detalhadas dos formandos deste ano para o Jounin, os alunos com bom talento imediatamente se tornaram alvos da competição de todos. Este aluno de destaque chamado Deidara já foi reservado pelo Lorde Terceiro. Quanto aos outros, quem poderá aceitá-los como discípulos dependerá de suas próprias habilidades. Os interessados preencham um formulário. Amanhã vocês podem ir à Academia Ninja, conversar com os alunos que vocês valorizam e entregar o formulário a eles. Quanto à escolha final, ninguém deve interferir, é tudo voluntário. Mas há um ponto. Os discípulos que vocês levam devem estar em grupos de 3. Vocês não podem levar somente um. Sim, responderam os numerosos Jounin em uníssono. No dia seguinte, a Academia Ninja estava com uma animação sem precedentes. Um após o outro, os Jounins, que normalmente não eram vistos, foram à Academia Ninja, expressando seu desejo de receber discípulos. Embora os discípulos que esses Jounin valorizavam fossem em grande parte os mesmos, após uma contagem, o número de alunos favorecidos ainda ultrapassava 50, considerando que a maioria dos Jounin pode ter apenas 1 ou 2 alunos escolhendo-os, e eles ainda teriam que recrutar mais 1 ou 2 para formar um esquadrão de 3 homens. Então pelo menos mais de 100 pessoas da turma deste ano seriam aceitas como discípulos por Jounin. Mesmo que mais da metade deles não receba atenção especial, poder crescer sob a orientação de um Jounin ainda seria muito melhor para o futuro deles. Somente depois que esses Jounin terminaram de selecionar seus discípulos, Ishiro e Onoki começaram a selecionar os seus novamente. A seleção de discípulos de Onoki foi relativamente fácil. Como seu objetivo era claro, Onoki queria apenas ter Deidara como discípulo. Os outros 2 eram principalmente para apoiar Deidara. Então Onoki escolheu um ninja de taijutsu e um ninja de técnica de espada, 2 ninjas de combate corpo a corpo para dar suporte a Deidara. Um poderoso causador de dano de longo alcance, o que era uma combinação perfeita. Mas a ideia de Ishiro de aceitar discípulos era bastante incomum. Em circunstâncias normais, Ishiro não considerava a sinergia da equipe. De qualquer forma, eles permaneceriam juntos por apenas 2 anos. Depois de 2 anos, a equipe se desfaria e cada um seguiria seu próprio caminho. A sinergia poderia ser desconsiderada. Ishiro ainda seguiu seu método original, escolhendo principalmente alunos com características próprias e únicas. Os outros 2 alunos que Ishiro escolheu foram Hiyori Uzumaki, da classe regular, e outro também da classe regular chamado Kiyoshi Shizawa. Ishiro agora era o Tsuchikage, e Onoki também era um ex-Tsuchikage. Suas identidades eram diferentes. Naturalmente, eles não podiam usar um jutsu de transformação para observar secretamente como antes. Ishiro fez um discurso diretamente em sua função como Tsuchikage. Vestindo a capa e o chapéu do Tsuchikage, Ishiro disse aos formandos abaixo: "Olá a todos, eu sou o 4º Tsuchikage. Vim hoje por 2 motivos. Primeiro, para conversar com todos. Em alguns dias, vocês se formarão. Deixando o porto seguro da Academia Ninja, vocês terão que enfrentar diretamente este cruel mundo ninja. Lá fora, os professores da Academia Ninja não poderão mais ajudá-los. No futuro, aprender ninjutsu exigirá pontos de contribuição. No futuro, vocês não terão mais tempo para brincar. No futuro, suas vidas serão compostas principalmente de várias missões perigosas. Naquele momento, você sentirá desespero, sentirá solidão. Mas como seu Tsuchikage, quero lhe dizer que você ainda tem apoio. Seu apoio são os Chunin, os Junins de elite da vila, e eu, seu Tsuchikage. Seu apoio é toda a Vila Oculta da Pedra. Embora nossa Iwagakure não seja tão forte quanto Konoha agora, estamos unidos. Temos competição interna, mas não conflitos internos. Nossos objetivos são os mesmos. Somos um só coração e uma só mente. Você ainda está muito fraco, mas não desanime, não relaxe no seu treinamento. Um dia, você vai crescer, assim como eu. Sou órfão. Sou como você, me formei na Academia Ninja, caminhei passo a passo até hoje e agora me tornei o Kage da vila, seu suporte. Então, acredito que agora a aldeia e eu somos o seu apoio. No futuro, você se tornará o apoio da aldeia. No início, as palavras de Ishiro fizeram com que essas crianças se sentissem um pouco pesadas, mas depois, todos se revigoraram, como se nenhuma dificuldade pudesse impedir seus passos adiante. Onoki não falou nada, ouviu em silêncio de lado. Ao ver a atuação de Ishiro, ficou muito satisfeito. Era isso que um Tsuchikage qualificado deveria fazer. Depois que todos se acalmaram um pouco, Ishiro continuou. Agora vamos falar sobre o segundo assunto. Acredito que todos já saibam sobre o segundo assunto. O Lorde Terceiro e eu vamos enfrentar alguns discípulos. Ao ouvir isso, todos lá embaixo ficaram muito animados.
Claro, exceto os alunos que haviam recebido convites de outros junins ontem. Eles foram informados de que hoje, nem o terceiro nem o quarto iriam competir com aqueles junins. Então, ontem, esses alunos escolheram seu supervisor Jounin com metade pesar e metade alegria. Ishiro esperou que a discussão se acalmasse antes de falar novamente. No entanto, mesmo que não tenham sido escolhidos por nós, não se arrependam nem se sintam inferiores. Os discípulos que escolho nunca são os mais talentosos. Escolho aqueles cujos talentos foram enterrados por vários motivos. Eles são os mais benéficos para a vila. Acredito que todos eles podem fortalecer a vila depois que crescerem. Por exemplo, aqueles que todo mundo mais discutiu há um tempo, Shinya Matsutani, Ogura Saki e Takumi. Takumi criou um conjunto de técnicas de movimento corporal por conta própria, que podem aprimorar o poder de combate de ninjas de combate corpo a corpo. Ogura Saki também desenvolveu ninjutsu de liberação de vento e está até tentando desenvolver uma nova Kekkei Genkai para a vila. Quanto a Shinya Matsutani, que vocês todos tratavam como uma piada, certo, ele criou um gato ninja muito poderoso para a vila. Ha. Todos os alunos se divertiram com as últimas palavras de Ishiro. Tudo bem, vamos primeiro convidar o Lorde Terceiro para anunciar os discípulos que ele escolheu, disse Ishiro, cedendo o cargo ao Onoki. Onoki deu um passo à frente e leu diretamente os nomes dos três, incluindo Deidara. Como a maioria dos alunos da turma avançada já havia sido escolhida, os outros dois dos três discípulos de Onoki eram ambos da turma regular. Ninguém sentiu muita coisa quando ouviu o nome do melhor aluno, Deidara, mas quando ouviram os nomes dos outros dois, todos lançaram olhares de inveja. Os três se levantaram um após o outro e foram atrás de Onoki. Depois foi a vez de Ishiro, Akino Atsumi, Hiyori Uzumaki, Kiyoshi Shizawa. Cada vez que Ishiro chamava um nome, todos tinham que procurá-lo por um bom tempo, pois os três eram muito comuns na academia ninja. Hiyori Uzumaki pelo menos tinha o nome Uzumaki, o que lhe dava um pouco de fama. Os outros dois, além de seus próprios colegas de classe, eram praticamente desconhecidos de todos. Depois que os três também chegaram atrás de Ishiro, todos, incluindo os gênios da classe avançada que haviam sido levados por Jounin, lançaram olhares invejosos para os três. Na verdade, os três ficaram perplexos naquele momento, sem entender por qual aspecto deles Ishiro havia se interessado. Hiyori Uzumaki era de fato do clã Uzumaki, mas o número de membros do clã Uzumaki em Iwagakure não era como o de Uchiha Sakai, o último de sua linhagem. Ainda havia alguns membros do clã Uzumaki. Hiyori não tinha o mesmo talento que Uzumaki Yumi, além de sua quantidade de chakra ser muito maior que a de seus colegas, o que a tornava semelhante à de uma ninja do clã Uzumaki, ela não se parecia com eles em nada. Em termos de jutsu de selamento, ela não tinha talento algum. Nem a própria Hiyori nem os anciões do clã Uzumaki esperavam que Ishiro a escolhesse. Eles estavam completamente despreparados. Akino Atsumi sentiu-se ainda mais como se estivesse em um sonho. Nunca imaginara que Ishiro a escolheria, pois, fosse pelo talento em ninjutsu ou taijutsu, ela estava no último lugar da turma para enfatizar, no último lugar da turma regular. Quanto ao talento em genjutsu ou ninjutsu médico, ela não tinha nenhuma relação com eles. Originalmente, ela já estava planejando em qual indústria trabalharia após a formatura. De qualquer forma, tornar-se uma ninja era impossível. Quando ela ouviu seu nome, ela nem se atreveu a se levantar, desconfiando que havia alguém na turma de formandos com o mesmo nome que ela. Por outro lado, o desempenho de Kiyoshi Shizawa foi superior. A única especialidade de Hiyori era taijutsu, o que não se comparava a Ishiro, mas a especialidade de Kiyoshi era a liberação de água. Embora viesse de uma família civil e não tivesse aprendido nenhum ninjutsu de liberação de água, ele já dominava a transformação do atributo água. Ele ansiava por ser valorizado por Ishiro. Embora também parecesse um sonho naquele momento, era muito melhor do que os outros dois. Ishiro olhou para os três discípulos de Onoki, depois para o seu, assentiu satisfeito e só então anunciou a dispensa. Capítulo 275. No dia seguinte, Ishiro, como de costume, levou os três novos discípulos do Esquadrão 5 ao campo de treinamento e começou as autoapresentações. Hoje, Ishiro não estava usando o traje do Tsuchikage, mas o uniforme padrão do Iwagakure Jounin. Olá, primeiro vamos nos apresentar. Meu nome é Ishiro. Podem me chamar de Professor Ishiro ou simplesmente Professor. Sou especialista em ninjutsu. Minha comida favorita é carne grelhada. E a coisa que mais detesto é ficar sentado em um escritório cuidando de assuntos oficiais. Enquanto falava, Ishiro olhou ao redor com ar culpado, com medo de que Onoki ou os outros conselheiros descobrissem que ele era uma má influência para as crianças. Meu sonho, bem, está sempre mudando. Quando eu era jovem, esperava me tornar um ninja excepcional. Mais tarde, esse desejo se tornou realidade. Então mudei meu sonho para me tornar o quarto Tsuchikage da vila. Não faz muito tempo, esse sonho também se tornou realidade. Agora, meu novo sonho é tornar a vila mais forte e próspera. Certo, é a vez de vocês. Quem quer começar? Depois de falar, Ishiro olhou para os três com expectativa. Hiyori Uzumaki foi o primeiro a falar impacientemente. Professor Ishiro, meu nome é Hiyori Uzumaki. Sou bom em taijutsu. Nesse momento a voz de Hiyori ficou um pouco mais baixa. Na verdade, seu taijutsu não era bom. Ela apenas tinha muito chakra e um bom físico, o que a tornava bastante resistente. Suas habilidades de luta eram genuinamente medianas. No entanto, se não fosse pelo taijutsu, ela realmente não teria mais nada para mostrar. Vendo que Ishiro ainda sorria para ela, Hiyori continuou. Minha coisa favorita é comer. Não só carne grelhada, eu também gosto de lamen, dango e sopa de feijão vermelho. A coisa que eu mais odeio são as aulas teóricas. Enquanto falava, a confiança de Hiyori diminuiu novamente. Afinal, a pessoa à sua frente era o Tsuchikage.
Ele ficaria chateado se ela dissesse diretamente que odiava as aulas teóricas? Após uma pausa, vendo que Ishiro não estava bravo, Hiyori continuou. Meu sonho é me tornar um ninja excepcional, ou até mesmo o Tsuchikage. Quero restaurar a glória do clã Uzumaki na vila. Ishiro assentiu e disse, um sonho grandioso. Mas esse sonho não é fácil. Pequena Hiyori, você precisa trabalhar duro. Sim, eu vou. Hiyori assentiu vigorosamente. O segundo a falar foi Kiyoshi Shizawa. Ele estava um pouco mais calmo que Hiyori. Professor Ishiro, meu nome é Kiyoshi Shizawa. Minha especialidade deveria ser liberação de água, mas acabei de aprender a transformação do atributo água e ainda não aprendi nenhum ninjutsu de liberação de água. Eu gosto de nadar. Parece que não tenho nada que odeie. Meu sonho é me tornar um poderoso ninja com liberação de água. Ishiro assentiu e também o encorajou, então o pequeno Kiyoshi também deve trabalhar duro. Finalmente chegou Akino Atsumi. Ela baixou a cabeça e disse timidamente, Professor Ishiro, meu nome é Akino Atsumi. Não tenho nenhuma habilidade especial. Nesse momento Akino, cuja cabeça já estava abaixada, abaixou-a ainda mais. Não ousou olhar para os outros e disse a si mesma, gosto de ler livros. Não gosto de ver as expressões de decepção da minha família. Meu sonho é me tornar uma ninja, mesmo que seja apenas uma genin. Na verdade, Akino já era considerada uma genin, mas provavelmente era uma das genins mais fracas da história de Vagakuri. Por direito, ela não era qualificada para se formar. Ela só havia seguido o caminho rápido graças à benevolência de Ishiro. Ishiro se levantou, caminhou até ela, acariciou a cabeça dela e disse com um sorriso, Pequena Akino, você precisa ter confiança. A professora está muito otimista com o seu talento. Ela acredita que você certamente se tornará uma ninja excepcional. Akino ficou um tanto surpresa. Ela olhou para Ishiro com ar de dúvida. Não viu nenhum traço de mentira em seus olhos, apenas expectativa. Então Akino assentiu fortemente e disse, sim, professor Ishiro, vou trabalhar duro. Ishiro conversou um pouco mais com seus 3 novos discípulos e depois os levou para comer carne grelhada. Em seguida, Ishiro começou a treinar os 3 novos discípulos e também a levá-los em missões. Kiyoshi Shizawa foi nomeado capitão da equipe. Embora Hiyori devesse ter recebido a função com base em sua força, sua inteligência era motivo de preocupação, então Ishiro ainda escolheu Kiyoshi. O treinamento inicial era muito simples, basicamente exercícios básicos. O físico de Hiyori era muito bom, então essa área não era um alvo de treinamento essencial para ela, segundo Ishiro. Mas Kiyoshi e Akino dificultaram a vida de Ishiro. Seus alicerces eram muito fracos. Seja em resistência, força, velocidade, arremesso de kunai ou habilidades de taijutsu, todos estavam longe de atender aos requisitos de um genin. Mas isso também era bom. Ishiro não tinha pressa. Primeiro, ele consolidaria lentamente a base dos 3. Ishiro não estava preocupado. Na pior das hipóteses, ele os lideraria por mais um ano, passando um total de 3 anos no Esquadrão 5. Além de sua boa força física, Hiyori era um desastre completo em outros aspectos. Então, além de adicionar um pouco mais de peso ao seu treinamento físico, seu outro treinamento era igual ao das outras duas. Esses dias de paz duraram cerca de um mês. Ishiro finalmente propôs o pedido irracional de deixar a aldeia novamente para uma viagem. Observando os olhares desamparados de Onoki e dos outros, Ishiro sentiu-se muito culpado. Ele agora era o Tsuchikage. Estava no cargo havia apenas um mês e estava prestes a deixar a vila sem justa causa. O importante era que Ishiro estava partindo secretamente e não pretendia anunciar, e não se sabia por quanto tempo ele ficaria ausente desta vez. Não era assim que os Kage de uma vila deveriam agir. Embora a defesa da vila não fosse um problema importante com ou sem Ishiro, o significado era diferente. No entanto, justamente porque Ishiro agora era o Tsuchikage, Onoki e os outros não tinham como impedi-lo. No final, o conselho consultivo ainda aprovou o pedido de Ishiro. Antes de deixar a vila, Ishiro primeiro atribuiu novas tarefas de treinamento aos seus 3 discípulos. Ishiro exigiu que, sob a premissa de não interromper o treinamento básico original, Hiyori aprendesse a escalar árvores. A capacidade de controle de chakra da garotinha era quase nula. Ishiro não sabia como ela havia aprendido na academia ninja. Kiyoshi precisava dominar um jutsu de liberação de água de nível C. Ele já havia completado a transformação da natureza com o atributo água. A razão pela qual ele não havia aprendido ninjutsu antes era porque não tinha condições de trocá-lo e não possuía herança familiar. Por fim, para Akino, a exigência de Ishiro era que ela terminasse de ler todos os livros de conhecimento básico sobre jutsu de selamento coletados pela vila. Os 3 não resistiram aos arranjos de Ishiro. Sem mencionar o status de Ishiro como Tsuchikage, sua aura de professor renomado era poderosa o suficiente para fazer com que os 3 seguissem suas palavras sem questionar. E esta foi a primeira vez que Ishiro formulou tarefas de treinamento diferentes para os 3 membros do Esquadrão 5. Os 3 imaginaram que Ishiro estava se preparando para descobrir seus talentos especiais, então todos ficaram muito animados. Depois de dar instruções aos seus 3 discípulos, Ishiro deixou Iwagakuri sozinho. A primeira parada da viagem de Ishiro desta vez foi a vila oculta por uma cachoeira. Na história original, por causa do Jinchuriki dos 7 caudas, Fu e Ishiro tinham um bom pressentimento sobre Takigakuri, mesmo que a vila tivesse produzido um traidor como Kakuzu. Mas nesta vida, o sentimento era diferente. Durante a Terceira Guerra, embora Taki e Kusa fossem neutros, ambos se inclinavam para Konoha. Embora as 2 aldeias não tenham participado da guerra, ambas não acolheram os ninjas de Iwa na Terra das Cachoeiras e na Terra da Grama, mas fizeram vista grossa aos ninjas de Konoha. Essa ação fez com que Ishiro não tivesse a mínima boa vontade em relação a essas 2 vilas escondidas.
Então, dessa vez, ao chegar em Takigakure para causar problemas, Ishiro não tinha nenhum fardo psicológico. Devido à sua localização geográfica, Takigakure era relativamente misteriosa entre as pequenas e médias vilas ocultas. E Vagakure não contava com um único ninja da inteligência infiltrado em Takigakure. Como era muito difícil transmitir informações de Takigakure, implantar ninjas da inteligência não era rentável. No entanto, Ishiro conseguia voar. Que obstáculos de cachoeira, que barreiras naturais de altas montanhas para Ishiro não existiam. Usando o jutsu de rocha leve, pesada combinado com o jutsu de camuflagem, voando lentamente no ar, com ninjutsu sensorial e o olho da mente totalmente aberto. Procurando cuidadosamente, Ishiro logo encontrou a localização exata de Takigakure. A vila oculta por uma cachoeira ficava em um cânion. No fundo desse cânion havia uma enorme depressão semelhante a uma caverna, e a vila estava situada nessa depressão. O local era de fato bastante escondido. Se ele não usasse o olho da mente para uma varredura em larga escala, Ishiro também não conseguiria encontrar a vila escondida a olho nu. Encontrar a localização de Takigakure foi apenas o primeiro pequeno passo. O segundo passo foi encontrar os Jinchuriki. Isso mesmo, o alvo de Ishiro dessa vez era a besta com cauda, os 7 caudas Shoumei. Kushina Uzumaki estava grávida, o Salvador Naruto estava prestes a nascer e a Fúria da 9 Caudas estava chegando. Parecia fora do comum um grande vilão como Ishiro não se envolver. Mas Ishiro agora era um Kage. Causar destruição abertamente seria declarar guerra. Depois de pensar bem, enviar uma besta com cauda para Konoha foi uma boa ideia. A 9 Caudas estava selada há tanto tempo, era hora de ela conhecer seus amiguinhos. O atual Jinchuriki desta geração em Takigakure, naturalmente, não era o Fu da história original. Fu provavelmente ainda era uma criança naquela época. Takigakure fez um ótimo trabalho em guardar segredos. Seja na história original ou nesta vida, Ishiro não sabia quem era o atual Jinchuriki de Takigakure. No entanto, isso não foi problema para Ishiro. Não havia ninguém em Takigakure que o deixasse desconfiado, nem mesmo seu suposto líder. A pessoa mais forte em Takigakure, aos olhos de Ishiro, era apenas um Jounin de elite, e nem mesmo um de primeira linha. A única coisa que preocupava Ishiro era a má influência. Ele não queria começar uma guerra por sua causa, embora as coisas que ele fazia sempre tivessem sido semelhantes à guerra. Examinando Takigakure repetidamente com seu olho da mente ninjutsu sensorial sem qualquer restrição, Ishiro finalmente confirmou o alvo de sua viagem. Estendendo-se de Takigakure para o interior da caverna, havia uma pequena cabana coberta com runas de selamento. Do lado de fora da cabana, 3 Junins estavam de guarda. Ishiro deduziu que os Jinchuriki dos 7 Caudas deveriam estar naquela cabana. Sentindo a leve comoção vinda de dentro de Takigakure, Ishiro não se preocupou. Sua investigação recente devia ter sido descoberta. Mas, de qualquer forma, ele havia encontrado o alvo. Agora só precisava levar os 7 Caudas embora antes que as forças principais dos Taki pudessem chegar. Ishiro usou o jutsu pedra leve, pesada para correr em direção àquela pequena cabana a toda velocidade. Liberação de porcelana, chuva de kunai. Ishiro formou selos de mão, criando inúmeras kunai de pedra, que avançavam continuamente em direção à pequena cabana. Os 3 Junins do lado de fora da cabana, se colocados em Vagakure, teriam apenas o poder de combate de um Chunin de elite. Ishiro nem se deu ao trabalho de olhar para eles. De fato, a kunai contínua tirou facilmente a vida dos 3. A única coisa que os 3 fizeram foi disparar um sinal de socorro para o céu. Ishiro não se importava com essas coisas. Depois de lidar com os 3 Junins, a chuva de kunai não parou e caiu direto na pequena cabana. Ou melhor, o alvo da chuva de kunai sempre fora a pequena cabana. Lidar com os 3 Junins foi apenas um acidente. Você está cortejando a morte. Uma enorme flutuação de chakra surgiu repentinamente da pequena cabana, e então a cabana foi instantaneamente destruída. Um enorme monstro de chakra vermelho brilhante que surgiu da cabana imediatamente atraiu a atenção de Ishiro. Como esperado, eram os 7 Caudas. Uma enorme quantidade de kunai caiu sobre esse monstro de chakra de todas as direções. É inútil. Você não tem ideia do que está enfrentando. Uma voz antiga veio de dentro do monstro de chakra. O canto da boca de Ishiro se contraiu. Que idiota é esse? Ele nem reconhece a liberação de porcelana do meu, o quarto Tsuchikage. A vila oculta por uma cachoeira é muito isolada ou este Jinchuriki não tem contato com o mundo exterior há muito tempo? Nada disso preocupava Ishiro. Já que este Jinchuriki estava buscando a morte, isso era ótimo. As mãos de Ishiro rapidamente formaram selos. As pedras de porcelana espalhadas ao redor dos 7 Caudas começaram a se reagregar e num piscar de olhos, formaram uma gaiola que o envolveu firmemente. E esta gaiola também estava coberta com runas de selamento. 5 elementos Selen. Ishiro gritou em voz baixa. Não, impossível. Acompanhado por aquela velha voz incrédula, o chakra dos 7 Caudas rapidamente se retraiu e logo desapareceu, deixando apenas um objeto em forma humana envolto em porcelana no local. Com um aceno de mão de Ishiro, aquele objeto em forma humana voou com ele. Quando o líder de Takigakure chegou com a força principal, Ishiro já havia desaparecido sem deixar vestígios. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 276. Após deixar a vila oculta por uma cachoeira, Ishiro olhou para o Jinchuriki dos 7 Caudas enquanto refletia sobre a batalha que acabará de travar. A captura da besta com cauda desta vez foi muito tranquila. Nem os 7 Caudas nem este Jinchuriki tinham qualquer defesa. Como o ninjutsu de ataque se transformou repentinamente em um jutsu de selamento. Quando perceberam que algo estava errado, o jutsu de selamento já havia sido ativado, e era tarde demais para resistir. O processo foi muito curto, com poucas variáveis. Esta batalha não ofereceu muita referência para Ishiro. Ele não imaginava que outros Jinchuriki seriam tão descuidados.
A Vila da Cachoeira estava claramente em paz há muito tempo e faltava-lhe a vigilância que um ninja deveria ter. Entretanto, essa curta batalha não deixou de trazer benefícios para Ishiro. A formação das runas de selamento provavelmente pode ser ainda mais rápida. A manutenção do selo pode ser abordada de uma perspectiva diferente. Parece que não precisa ser um selo único. Se a situação em batalha for especial, posso selá-lo parte por parte e, em seguida, conectar esses selos no final. Essa ideia não é ruim. Vou pesquisar mais sobre ela quando tiver tempo. Um dia depois, Ishiro se infiltrou com sucesso na Terra do Fogo com os Jinchuriki dos Sete Caudas e parou em uma pequena colina longe da vila de Konoha. Vou esperar aqui até Obito fazer seu movimento. Esta distância é perfeita, muito perto, e é fácil ser descoberto. Muito longe, e não receberei informações em tempo hábil e perderei o bom espetáculo. A data de entrega de Kushina era em poucos dias. Ele não deveria ter que esperar muito. A gravidez de Kushina era uma informação a qual Ishiro prestava muita atenção. Ishiro havia analisado a data do parto de Kushina a partir de várias fontes de inteligência, incluindo os movimentos de Minato. Então, embora Ishiro não soubesse a data exata do parto, ele conhecia o prazo geral, o que levou a essa vigilância. Durante a vigilância, Ishiro naturalmente não pôde treinar, porque se ele fizesse muito barulho e atraísse os ninjas da patrulha de Konoha, seria ruim. Após criar uma barreira para proteger sua percepção, entediado e sem nada para fazer, a consciência de Ishiro entrou no selo dos 5 elementos e começou a conversar com os 7 caudas. Ishiro não tinha o menor interesse nos Jinchuriki dos 7 caudas. Um Jinchuriki daquela idade, mesmo que não tivesse conhecido Ishiro, tinha apenas alguns anos de vida. Mas para os 7 caudas, Shoumei, Ishiro ainda tinha algumas ideias. Olá, meu nome é Ishiro. Sou o 4º Tsuchikage da Vila Oculta nas Pedras, no País da Terra. É um prazer conhecê-lo. No espaço de selamento, Ishiro estava se apresentando aos 7 caudas. Os 7 caudas o ignorou. Fique tranquilo, não tenho má vontade. Só pedi para você vir me ajudar com uma coisa. Os 7 caudas o ignorou. Nossa vila também tem 2 bestas com cauda. Uma é o 5 caudas e a outra é o 4 caudas. Você deveria conhecê-los, certo? Os 7 caudas o ignorou. Sou muito amigo do Jinchuriki dos 5 caudas. Aliás, os 5 caudas e o Jinchuriki dele também se tornaram amigos. Que tal, invejoso? Os 7 caudas o ignorou. E assim, Ishiro teve uma conversa agradável com os 7 caudas enquanto esperava o movimento de Obito. No 7º dia da infiltração de Ishiro na Terra do Fogo, na área da Pedra Memorial de Konoha, em frente à lápide de Rin Nohara, Obito Uchiha, envolto em um clone de Zetsu branco e coberto por um manto preto bem enrolado, olhou silenciosamente para a lápide. De repente a voz do clone de Zetsu branco veio do corpo de Obito. Obito, você realmente decidiu libertar a 9 caudas? Embora o Lorde Madara tenha deixado o jutsu de invocação para 9 caudas, você provavelmente só tem uma chance. Depois disso, Konoha definitivamente encontrará uma maneira de quebrar este contrato. Não deveríamos esperar até que a guerra comece para lançá-lo? Obito bufou friamente e disse, com o relâmpago amarelo por perto, é incerto se a próxima grande guerra ninja poderá ser travada. E o parto de Kushina é o único momento em que o selo da 9 caudas estará rompido. Se eu perder esta oportunidade, não sei se ela algum dia terá um segundo filho. Por fim, me chame de Madara Uchiha. Não me chame de Obito. Obito já está morto. Tudo bem, Obito. Entendi. A propósito, os 5 caudas disse ao seu Jinchuriki, que vocês, bestas com cauda, todos têm nomes. O nome dos 5 caudas é Koku. Qual é o seu nome? Ishiro ainda estava tentando puxar assunto. Os 7 caudas ainda o ignorava. O Sênior Koku está atualmente orientando o Sênior An no aprendizado de Kekkei Genkai. No entanto, o progresso do Sênior An não é rápido. Pelo contrário, sua discípula Yui Toda tem um bom talento nessa área. Os 7 caudas ainda o ignorava. Com a ajuda do Sênior Koku, Yui Toda deve ser capaz de aprender a liberação de fervura muito rapidamente. Os 7 caudas ainda o ignorava. A propósito, 7 caudas, qual é o seu nome? Os 7 caudas ainda o ignorava. Ishiro continuou sua conversa agradável com os 7 caudas. Finalmente, depois que Ishiro fez uma certa pergunta, os 7 caudas reagiu. Esse nome, Koku, ele realmente te contou? Ishiro ficou atordoado. Bem, agora você finalmente falou. Claro. Se não, como eu saberia que vocês todos têm nomes? Ishiro respondeu rapidamente. No entanto, os 7 caudas parecia ter confirmado apenas uma coisa com Ishiro e não tinha intenção de conversar com ele. Depois disso, não importava o que Ishiro dissesse, ele não falava mais. Até que um certo momento, com um boom, uma figura vermelha gigante apareceu abruptamente à distância, na direção da vila de Konoha. Está começando, Ishiro murmurou para si mesmo. Obito, você realmente não me decepcionou. Ishiro estava genuinamente com medo do efeito borboleta. Se o Flash amarelo não morresse, Iwagakuri ainda teria chance de ressurgir? 7 caudas, vou te levar para ver o 9 caudas. Konoha deve te mandar de volta para Takigakuri depois. Quando você voltar, eu volto para conversar com você. Enquanto ele falava, Ishiro agarrou o Jinchuriki dos 7 caudas e voou em direção a Konoha. Quando Ishiro sobrevoou Konoha, o 9 caudas estava pressionando uma lesma enorme na batalha. Parece que Tsunade também está em Konoha. Nesse caso, as perdas de Konoha desta vez serão muito menores do que na história original. Felizmente estou aqui, caso contrário, a trama teria saído do rumo. Deixe-me corrigir a trama. Selo dos 5 elementos, liberte-se. Ishiro imediatamente liberou o selo dos 5 elementos que havia colocado no Jinchuriki dos 7 caudas. E também liberou o selo de lixo que a Vila da Cachoeira havia colocado, libertando os 7 caudas diretamente, assim como Obito havia libertado 9 caudas. Então, o gigante 7 caudas avançou em direção à vila de Konoha como um meteorito. O que é isso? Outra besta com cauda? Abaixo, ninjas e civis de Konoha exclamavam alarmados.
Essa cena, por que parece tão familiar? Certo, da última vez, a raposa de Iva derrubou 8 caudas na cabeça deles assim. Alguns ninjas que participaram do cerco ao terceiro Raikage inconscientemente se lembraram dessa lembrança desagradável. Será que pode ser Ishiro de novo? Droga, o ninja cerrou os dentes. Rei Macaco Ema. Um grito alto soou, e então um bastão gigante e super longo de repente caiu sobre os 7 caudas em queda. Dengue. O 7 caudas foi atingido, sua direção de queda mudou, e em vez de pousar no centro de Konoha, caiu nos arredores. É o Lorde Terceiro. Ótimo, estamos salvos. Os ninjas de Konoha e os civis que não tiveram tempo de evacuar gritaram em voz alta. No entanto, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, que havia salvado o dia, tinha uma expressão sombria. Seu rosto estava feio não apenas por causa da enorme exaustão, mas também por causa da preocupação com o inimigo escondido nas sombras. Este inimigo, que ainda não havia se manifestado, não só controlava a 9 caudas, como também trouxera as 7 caudas. E o oponente tinha o Sharingan. Subam. Suprimam os 7 caudas primeiro. Não deem a ele a chance de usar uma bijudama. Hiruzen ordenou imediatamente aos ninjas de elite ao redor. Então o 7 caudas que acabará de pousar, foi imediatamente recebido por uma onda de ataques dos ninjas de Konoha. Assim o 7 caudas que originalmente não nutria grande inimizade pelos ninjas de Konoha, também imediatamente lançou um contra-ataque. Vendo isso, Ishiro deu um suspiro de alívio. Ótimo, o 7 caudas não voou para longe. Então Ishiro rapidamente reduziu sua altitude e se infiltrou em Konoha em meio ao caos. Naquela época, a barreira sensorial de Konoha já havia deixado de existir há muito tempo. Algo como uma barreira sensorial, usada para lidar com ninjas, era inútil contra uma besta com cauda. Então, os superiores de Konoha transferiram a equipe da barreira depois que a 9 caudas quebrou seu selo. Afinal, selar a 9 caudas ainda dependia dessas pessoas. Desta vez, Ishiro chegou a Konoha com outro objetivo além de entregar um pacote. Ishiro correu pelas ruas destruídas pela 9 caudas por um longo tempo e finalmente chegou a uma casa. A porta não estava fechada. As pessoas lá dentro deviam ter saído às pressas. Ishiro não demorou nem um segundo e entrou correndo na casa. Esta casa pertencia a um dos 3 guardas de Minato, Gema Shiranui. Esperando há muito tempo que esse dia chegasse, Ishiro já havia investigado as residências dos 3 guardas de Minato, que mais tarde poderiam executar juntos a técnica do Deus Voador do Trovão. Sem se importar com a batalha lá fora, Ishiro vasculhou cuidadosamente a casa de Gema. Mas, infelizmente, embora Ishiro tenha encontrado vários pergaminhos de ninjutsu, não encontrou o método de treinamento do Deus Voador do Trovão que tanto desejava. Depois de confirmar que nada havia sido esquecido, Ishiro correu em direção ao seu próximo alvo, a casa de Vashi Tatami, que ficava relativamente perto da casa de Gema. Ishiro se disfarçou de Ambu de Konoha e rapidamente se moveu pela vila de Konoha. Quando encontrava moradores de Konoha que precisavam de ajuda se fosse conveniente, Ishiro também dava uma mãozinha. Logo, Ishiro chegou à casa de Vashi. Ao entrar, Ishiro ficou satisfeito. A casa de Vashi não estava uma bagunça. Ishiro imaginou que quando a 9 cauda surgiu, Ivashi provavelmente não estava em casa. Então, Ivashi provavelmente não havia retornado para recuperar o pergaminho de treinamento do Deus Voador do Trovão. Claro, também era possível que Ivashi o tivesse consigo. Com um humor de nervosismo e excitação, Ishiro rapidamente começou a revistar a casa de Ivashi. Logo, Ishiro encontrou seu alvo. Bem no quarto de Ivashi, Ishiro encontrou facilmente um pergaminho. Observando os 4 caracteres Espada do Amor Shinobi no pergaminho, Ishiro entendeu por que Ivashi não levará consigo. Com a marca do Deus Voador do Trovão, aquela coisa basicamente nunca seria perdida. Provavelmente ninguém esperava que Minato, que possuía o Deus Voador do Trovão, morreria em batalha tão facilmente. Embora soubesse que Minato estava preso por óbito e não conseguia escapar, Ishiro ainda criou um clone. O clone deu um passo à frente e lançou um jutsu de selamento naquele pergaminho. Só então Ishiro guardou o pergaminho. Após obter o pergaminho de treinamento do Deus Voador do Trovão, Ishiro deu um suspiro de alívio e olhou na direção da casa mais distante, a casa de Raido Namiyashi. A casa de Raido era relativamente longe, e Ishiro precisaria atravessar a área central de Konoha. Depois de pensar por um momento, Ishiro desistiu. A casa de Raido não ficava na mesma direção de onde a 9 caudas havia surgido. Ele deveria ter tido tempo suficiente para mover o pergaminho. Em vez de procurar um pergaminho que provavelmente não existia, era melhor ir e saquear alguns cadáveres. Em seguida, Ishiro verificou as casas que pareciam residências ninjas enquanto também saqueava cadáveres. Esta era a vila de Konoha, a base principal de Konoha. Ninguém imaginaria que um inimigo invadiria sua própria vila, então muitos ninjas carregavam pergaminhos de ninjutsu. Havia ainda mais pergaminhos semelhantes nas casas dos ninjas. Por exemplo, na casa de Ishiro em sua infância, havia 2 pergaminhos de ninjutsu deixados por seu pai. Um para a muralha do estilo terra e outro para as lanças da terra ascendente. Ao longo do caminho, a colheita de Ishiro não foi pequena. Ele encontrou quase 100 pergaminhos no total. Mas, devido à falta de tempo, Ishiro não olhou para o conteúdo desses ninjutsus, apenas guardando-os em sua bolsa de ferramentas ninja. Entretanto, com o passar do tempo, os ninjas de Konoha gradualmente ganharam o controle da situação, e tornou-se cada vez mais inconveniente para Ishiro, aquele que pescava em águas turbulentas, agir. Olhando ao redor, o 9 caudas já havia sumido, provavelmente levado por Minato. O 7 caudas estava sendo reprimido por Tsunade e Katsuyu não muito longe da vila. Ishiro sabia que a fúria do 9 caudas estava prestes a terminar.
Depois de pensar por um momento, Ishiro se virou e foi em direção ao território do clã Uchiha. O clã Uchiha não agiu a noite toda. Todo o pessoal foi bloqueado no território do clã pela raiz de Danzou. Na entrada do território do clã Uchiha, Danzou e Fugaku Uchiha estavam em um impasse. Os outros membros da raiz estavam espalhados pelo clã Uchiha em guarda. De repente, em um canto atrás do clã Uchiha, uma violenta flutuação de chakra apareceu abruptamente. Os olhos de Fugaku se estreitaram e ele ativou seu Sharingan de 3 Tomoe, olhando naquela direção. E Danzou gritou em voz baixa, chefe do clã Fugaku. Ao ouvir o grito de Danzou, Fugaku, que originalmente planejava ir investigar, hesitou por um momento e acabou desistindo. Depois de um tempo, vários membros da raiz e vários membros Uchiha correram até ele, cautelosos uns com os outros. Um membro da raiz falou primeiro, Lord Danzou, a equipe D foi morta. Eles foram emboscados. Pela cena, parece que o oponente atacou de fora do território Uchiha. Danzou primeiro lançou um olhar frio para Fugaku e então perguntou, alguém entrou no território Uchiha? O membro da raiz que havia falado antes disse, Lord Danzou, não sabemos. D e sua equipe foram mortos instantaneamente. Havia uma breve brecha naquela área protegida. Se alguém tivesse entrado no território Uchiha, não teríamos conseguido descobri-la. Fugaku olhou para os 2 membros do clã Uchiha. Os 2 assentiram e disseram, senhor chefe do clã, é verdade que um esquadrão de membros da raiz foi morto, mas ninguém entrou no território do clã. Eu estava de guarda lá o tempo todo. Senti apenas uma onda de flutuação de chakra. Não vi ninguém. Acabou. Embora as habilidades políticas de Fugaku não fossem altas, ele não era estúpido. Ele entendia que o clã Uchiha havia sido incriminado. Pensando novamente no súbito aparecimento dos 7 caudas e no Sharingan carmesim nos olhos do 9 caudas, ele suspirou. Fugaku sabia que o clã Uchiha não conseguia mais se explicar com clareza. Agora só restava uma esperança. Quarto, você não deve morrer. Capítulo 277. Após Danzou descobrir que a equipe Tei havia sido morta instantaneamente, ele convocou todos os seus membros da raiz. Tei era um dos membros mais fortes da raiz. Se até ele tivesse sido morto instantaneamente, o bloqueio dos outros não teria sentido. E Fugaku também reuniu todos os membros de seu clã. O tempo passou lentamente e a noite caótica finalmente chegou ao fim. Mas o que mais preocupava Fugaku Uchiha ainda aconteceu. Ele esperou a noite toda, apenas para receber a notícia da morte do quarto. Depois que tudo se acalmou, Danzou também partiu com seus membros da raiz. Ele precisava entender a extensão das perdas da Anbu naquela batalha. Precisava avaliar se havia alguma chance de tomar o poder com sucesso naquele momento. Ishiro não ficou muito tempo em Konoha. Depois de colocar um obstáculo chamado suspeita entre o clã Uchiha e os superiores de Konoha, ele partiu feliz. Antes de retornar à vila, Ishiro foi até a casa de Namikaze Minato e coletou uma grande pilha de kunai especiais de dentro. Infelizmente não havia pergaminhos de ninjutsu na casa de Minato. Provavelmente estavam com Minato ou Kushina. Entretanto, quando Ishiro estava saindo da casa de Minato, ele encontrou um conhecido. Obito Uchiha, Ishiro disse suavemente, olhando para o homem mascarado à sua frente. Eu sou Madara Uchiha, disse Obito em tom neutro. Quando Obito e Zetsu viram os 7 caudas aparecer, perceberam que um terceiro havia intervindo. Zetsu Branco imediatamente contatou outros clones para coletar informações. Quando Ishiro estava disfarçado de Anbu, ele não foi reconhecido por Zetsu Branco. Mas quando Ishiro emboscou os ninjas da raiz, ele foi descoberto por Zetsu Branco. Posteriormente, Zetsu Branco seguiu Ishiro até a casa de Minato. Nesse momento, Obito, que havia aprendido uma lição com Minato, também recebeu a notícia e correu até lá. Hehe, o velho de quem eu tomei um par de Sharingan naquele dia deve ser o verdadeiro Madara Uchiha, Ishiro riu levemente. Obito Uchiha, eu não esperava que você matasse seu próprio professor. Que crueldade. Caminhando pelo mundo ninja sob o nome de Madara Uchiha, posso perguntar, qual é o seu propósito? Obito pegou uma corrente e disse, o que eu vou fazer não é dar conta de nenhum morto. Hehe, depois de lutar com o relâmpago amarelo, quanta força lhe resta? Ishiro não se preocupou com a ameaça de Obito. Kuf. Obito deu um bufo frio e imediatamente correu em direção a Ishiro com a corrente na mão. Ishiro imediatamente concentrou sua atenção na percepção do seu olho da mente. Como esperado, ele não conseguia sentir nada. O Obito atual estava em um estado de transe. Liberação de porcelana, técnica da rocha fina. Ishiro formou um selo com a mão esquerda e lançou sua liberação de porcelana. Uma grande quantidade de partículas finas de rocha imediatamente preencheu o espaço onde Ishiro estava. Logo, a área num raio de dezenas de metros, incluindo a posição onde Obito estava, foi coberta por rochas finas. Sob o controle de Ishiro, a distância entre essas rochas finas definitivamente não era grande o suficiente para acomodar uma pessoa. Agora era estranho. Por um momento, Obito não conseguiu encontrar uma posição adequada para desativar sua transformação. Se Obito desativasse sua transformação precipitadamente, muitas pedras pequenas se sobreporiam imediatamente ao seu corpo. O resultado seria que ele se feriria no momento em que aparecesse. Embora Obito possuísse as células do primeiro Hokage, ele não possuía um corpo modificado pelo medo do rancor da terra como Kakuzu. Não seria fácil lidar com as pedras dentro de seu corpo, muito menos com o fato de que essas pedras ainda estavam sob o controle de Ishiro. O corpo transformado de Obito passou por Ishiro, e a corrente que ele puxava atrás dele também passou por Ishiro. Os passos de Obito não pararam. Ele correu por dezenas de metros, abandonando completamente a área coberta pela técnica da pedra fina, antes de desativar sua transformação. E aí, Obito? Este é um ninjutsu preparado especialmente para você. Está satisfeito? Disse Ishiro com um sorriso.
Após se tornar tangível, Obito formou selos de mão e gritou em voz baixa: liberação de fogo, grande técnica da bola de fogo. Uma enorme bola de fogo voou em direção a Ishiro, espalhando diretamente todas as pedras finas que Ishiro havia espalhado. Ishiro sorriu fracamente, ativou sua técnica de cintilação corporal e desviou facilmente da grande bola de fogo de Obito. Então, Ishiro continuou a usar a liberação de porcelana. Desta vez, ainda mais pedras cobriram rapidamente a área em direção a Obito. Inconscientemente, Obito escolheu se transformar primeiro. Depois que seu entorno foi novamente preenchido com pedras finas, Obito sabia que não poderia fazer nada com Ishiro naquele dia. Com uma virada, Obito estava prestes a sair, mas logo ele descobriu que Ishiro estava constantemente manipulando as pedras finas para segui-lo. Quando Obito acelerava, Ishiro também acelerava. Quando Obito desacelerava, Ishiro também desacelerava. O olhar de Obito se estreitou. Ishiro tentava competir com ele em uma batalha de atrito, esperando que a duração de seu jutsu ocular chegasse ao limite. Com uma risada fria, o corpo de Obito de repente caiu, escapando no chão. Dessa forma, as pedras de Ishiro não conseguiam mais rastrear Obito. Não só não conseguiam rastreá-lo, como Ishiro nem conseguia descobrir onde Obito estava. Suspiro, Ishiro suspirou e não teve escolha a não ser ir embora. Ele coletou as pedras de porcelana para impedir que os ninjas de Konoha confirmassem sua identidade com base nas pedras e então deixou Konoha. O olho da mente ainda estava um pouco fraco. Se conseguisse sentir Obito em seu estado de transformação, Ishiro não se importaria em dar outro golpe forte em Obito. Mas não havia realmente nada que ele pudesse fazer hoje. Ishiro nem havia entrado no modo sábio. Não estando em seu auge, Ishiro não ousou lutar de frente com Obito. Pouco tempo depois de Ishiro retornar a Iwagakure, todo mundo ninja foi novamente lançado no caos. A fúria da Nove Caudas eclodiu em Konoha. O renomado Relâmpago Amarelo morreu na batalha para selar a Nove Caudas. A Jinchuriki da Nove Caudas adulta também morreu após ter a Nove Caudas extraída dela. Konoha havia perdido um Kage e um Jinchuriki que poderiam deter o mundo ninja. Embora a besta com cauda ainda estivesse lá, todos estavam céticos sobre se Konoha havia encontrado um novo Jinchuriki e se este conseguiria exercer o poder da Nove Caudas. Além disso, com a fúria das duas bestas com cauda, quantas baixas os ninjas de Konoha sofreram? Quanto Konoha perdeu em uma noite? Todos os grupos estavam animados e nervosos, reunindo informações. Logo, Konoha elegeu seu quinto Hokage, a princesa lesma, Tsunade. Tsunade, tendo superado sua hemofobia, primeiro conteve a Nove Caudas durante o massacre, e mais tarde, suprimiu as Sete Caudas sozinha. Sua força era reconhecida por todos os ninjas de Konoha. Claro, exceto por Danzou e os Uchiha. Após a batalha, Tsunade usou o ninjutsu médico em larga escala sem se importar com o custo, o que lhe rendeu o amor e o respeito de todos. Assim, Danzou, que pensou que finalmente teria uma chance de ascender, foi totalmente ignorado por todos. Entretanto, embora os vários países estivessem ansiosos para agir, eles ainda se continham, porque Konoha havia colhido uma besta com cauda dessa vez, os Sete Caudas. Konoha certamente não ousaria ficar com os Sete Caudas, mas se eles iniciassem uma guerra antes de Konoha devolvê-la? E se Konoha jogasse os Sete Caudas contra seu próprio exército? Assim, todos os países e vilas começaram a condenar Konoha em uníssono, exigindo que Konoha devolvesse os Sete Caudas para Takigakure. Mas Konoha também não era estúpida, alegando diretamente que um jutsu de invocação havia sido colocado nos Sete Caudas, e que ele só poderia ser devolvido depois que o jutsu de invocação fosse removido. Além disso, todos os lados ainda estavam tentando adivinhar quem havia libertado a Kyuubi, e quem havia capturado as Sete Caudas e jogado-a em Konoha também. Para ser honesto, o fato de Konoha conseguir selar duas bestas com cauda ao mesmo tempo ainda era chocante para todas as partes, considerando que uma delas era a Nove Caudas, a mais forte de todas. Embora tenham sacrificado um Kage, todos não puderam deixar de se maravilhar com o poder de Konoha. Por fim, todos concentraram sua atenção no clã Uchiha. O símbolo do Sharingan nos olhos da Nove Caudas foi visto pelos ninjas da inteligência de todos os grupos. Assim, o clã Uchiha, que havia sido tratado com indiferença por Konoha, de repente se tornou um alvo popular. Todos os dias, ninjas de outros países se infiltravam no território do clã Uchiha. Todos os tipos de cortejos e provocações eram constantemente realizados no clã Uchiha. Até mesmo algumas pequenas vilas ocultas estavam convidando o clã Uchiha, dizendo que estavam dispostos a abrir mão do poder de sua própria vila para que os Uchiha liderassem e estabelecessem uma sexta grande vila oculta. Iwagakure também seguiu o exemplo, denunciando Konoha e cortejando os Uchiha, mas não investigou a verdade do incidente com muita profundidade. Porque Ishiro, que havia participado da fúria da Nove Caudas, deixou bem claro que o assunto havia sido cometido por ele e Obito. Iwagakure não tinha tempo para lidar com Konoha naquele momento. Eles estavam apenas gritando 666, atrás das outras grandes nações. A energia principal de Iwagakure estava concentrada no estudo dos pergaminhos que Ishiro havia obtido de Konoha. Os pergaminhos que Ishiro obteve não eram todos ninjutsu. Havia também muitas informações sobre ninjutsu. Essas coisas eram extremamente valiosas. Ishiro reuniu muitos Junins de elite para estudarem juntos esses pergaminhos. Quanto ao item mais importante desta colheita, o pergaminho de treinamento do deus voador do trovão, Ishiro fez uma cópia para escrever no pergaminho dos selos de Iwagakure. O original de Minato, Ishiro planejava partir para Kino Atsumi.
Levou um mês para que os poderosos de Iwagakure digerissem os pergaminhos que Ishiro havia obtido de Konoha. Vale mencionar que no processo de estudo do genjutsu obtido por Ishiro, Katsumata finalmente se tornou um quase jounin. Este seria o primeiro jounin de Iwagakure a se especializar em genjutsu. Quando Katsumata amadurecesse completamente, talvez ele pudesse realmente compensar as deficiências de Iwagakure em genjutsu. Além de genjutsu, ninjutsu médico e ninjutsu de liberação de relâmpagos também estavam bastante envolvidos. E o que mais entusiasmou os superiores de Iwa foi que Ishiro também havia obtido notas sobre o treinamento de clones das sombras. Havia muitos tipos de jutsu de clone. O que Iwagakure mais usava era o clone da Terra. Não que Iwa não pudesse usar clones das sombras, mas os clones das sombras de Konoha possuíam muitas técnicas. Iwa não as conhecia então quando usava, o efeito era muito inferior ao do clone da Terra. Desta vez com este pergaminho de insight sobre clones das sombras, Ishiro, Onoki e os outros estudaram seriamente a técnica dos clones das sombras. Ishiro bateu na mesa e disse, lixe o clone das sombras como um ninjutsu de nível B, mas a troca de contribuição só precisa ser de nível C. Incentive todos a aprenderem este ninjutsu. Mas treinar este ninjutsu, assim como um de nível A, requer a colocação de um selo. Onoki assentiu e disse, o clone das sombras não é dividido por atributos de chakra, sua praticidade excede em muito a de outros clones. Além de Konoha, as outras vilas também estão cobiçando este ninjutsu. Ikura disse, é uma pena que não tenhamos nenhum ninjutsu relacionado à liberação Yin-Yang. Ishiro também assentiu e disse, não há nada a ser feito. A maior parte da liberação Yin-Yang de Konoha está nas mãos daqueles grandes clãs ninjas. Não tive a chance de fazer nada. Na verdade, naquela época, eu queria ir ao prédio do Okage procurar o pergaminho dos selos. Mas o pergaminho dos selos definitivamente tem a marca do deus voador do trovão de Minato. Se Minato achasse que o pergaminho dos selos era mais importante para Konoha e desistisse de selar a 9 caudas para se virar e lidar comigo, isso teria sido ruim. Ikura sentiu. De fato, existe essa possibilidade. Se Iwagakure fosse atacada e alguém estivesse atrás do pergaminho dos selos, eu também hesitaria. Tudo bem, Ishiro, o que você planeja fazer agora? Onoki perguntou a Ishiro sobre sua próxima política em relação a Konoha. Ishiro pensou por um momento e disse, a descoberta ainda está com os Uchiha. Devemos contatá-los, e seria melhor chegar a algum acordo com eles, como a transferência secreta de algumas crianças Uchiha. Aquele Uchiha Sakai, agora Ryoten Binshuko, ainda não está frequentando a Academia Ninja? Mande-o escrever uma carta para o chefe do clã. Mei disse, esta criança ainda está pensando em retornar ao clã Uchiha. Receio que ele não escreva como exigimos. Ishiro sorriu e disse, deixe-o escrever o que quiser. As palavras sinceras de uma criança são o que permitirá que Fugaku veja nossa sinceridade. Se o fizermos escrever de acordo com nossas exigências, isso causará ressentimento em Fugaku. Quanto mais real, melhor. De qualquer forma, estamos realmente tratando-o com sinceridade. Onoki pensou por um momento e também sentiu que as palavras de Ishiro faziam sentido. Então disse, tudo bem, vou pedir ao garoto que escreva uma carta quando eu voltar. Uchiha Sakai agora estava morando na casa de Onoki, com a identidade de sobrinho neto de Onoki. Onoki tinha 2 sobrinhos netos. O outro, cujo nome original era Kuminazuki, ainda não tinha idade para frequentar a Academia Ninja. Capítulo 278. O quarto Okage estava morto. O terceiro Okage, que esteve no poder por décadas e sobreviveu às 3 grandes guerras ninja sem problemas, foi sucedido por um quarto Okage que morreu repentinamente em uma era de paz. O quarto Okage também possuía a técnica do deus voador do trovão e era conhecido como o mais rápido do mundo ninja. Aos olhos de todos, Namikaze Minato deveria ser imortal. No entanto, Minato era como Tobirama Senju naquela época. Os ninjas de Konoha daquela época também achavam que era impossível para Tobirama morrer em batalha. O quarto Okage não era o lendário filho da profecia. Um filho da profecia morto ainda era um filho da profecia? Os espectadores do mundo ninja expressaram, incrível e incompreensível. Por que não foi o terceiro Okage quem morreu? Ele era claramente o único que não podia usar o deus voador do trovão, mas foi ele quem viveu até a aposentadoria. Então a maior fraqueza do deus voador do trovão são os laços. Essa foi a primeira frase que o Raikage disse após ouvir a notícia. Minato morreu selando a 9 caudas, o que lembrou o quarto Raikage de seu pai. Naquela época, o terceiro Raikage também quase perdeu a vida tentando reprimir o furioso 8 caudas. Flecha amarelo, pimenta habanero vermelha sangrenta, ambos mortos juntos. Mano, vamos ou não atacar Konoha, disse Killer Bee enquanto escrevia a letra. Por um raro momento, o quarto Raikage não atacou Killer Bee, mas disse seriamente, sem pressa. Vamos esperar Iwagakure fazer um movimento primeiro. Killer Bee olhou para o quarto Raikage de forma estranha. O que há de errado com meu irmão mais velho? Ele ainda é meu irmão mais velho, que é cheio de músculos e só sabe ser imprudente? O quarto Raikage parecia saber o que estava pensando. Um relâmpago brilhou, e ele levantou a mão para dar um soco na cabeça de Killer Bee, fazendo ver estrelas. No entanto, o quarto Raikage ainda deu uma explicação. Este recém-nomeado quarto Tsuchikage de Iwagakure gosta de deixar os outros assumirem a liderança enquanto ele se acomoda e colhe os benefícios. Desta vez, quero ver o que Iwagakure fará primeiro. Havia outra pessoa que teve a mesma ideia do quarto Raikage, o quarto Kazekage Rasa. Era preciso admitir que, depois de tantos anos lutando contra Konoha, todos ficaram surpresos ao descobrir que apenas Iwagakure havia conquistado alguma vantagem nos últimos anos. E quem foi responsável pela mudança de estratégia de Iwagakure nos últimos anos? Ninguém havia prestado atenção a essa questão antes, mas depois que Ishiro se tornou o quarto Tsuchikage, todos analisaram seriamente o histórico de Ishiro e só então descobriram que ele vinha influenciando a direção estratégica de Iwagakure desde um estágio muito inicial.
As grandes mudanças de Wagakuri foram todas por causa de Ishiro. Então, tanto o quarto Raikage quanto o quarto Kazekage queriam ver a reação de Ishiro primeiro. Quanto ao quarto Mizukage, ninguém conseguia adivinhar suas ações. No entanto, eles esperaram e esperaram, mas ainda não houve reação. Durante um mês inteiro após o incidente da Kyuubi, Wagakuri não fez nenhum movimento. Somente um mês depois eles descobriram, por meio de algumas pistas, que o Elite Jounin de Wagakuri estava estudando um lote de ninjutsu juntos durante todo o mês. Quanto à origem deste lote de ninjutsu, desculpe, não ficou claro. O que incerto? Obviamente foi obtido de Konoha. E Wagakuri deve ter participado da fúria da 9 caudas de Konoha. Não faz muito tempo, chegaram notícias de Konoha de que alguém havia se aproveitado do caos para saquear as casas de muitos ninjas de Konoha. A primeira reação de Hazuya foi: deve ter sido Ishiro quem se infiltrou em Konoha naquela noite. A segunda reação de Hazuya foi: quantas coisas boas Ishiro recebeu de Konoha. A terceira reação de Hazuya foi: como Ishiro sabia que a 9 caudas de Konoha quebraria seu selo. Será que Ishiro orquestrou essa fúria da 9 caudas? A quarta reação de Hazuya foi: Ishiro já conspirou com o clã Uchiha. Nós também não podemos ficar para trás. Droga, não é de se admirar que Wagakuri não tenha feito nenhum movimento. Estavam fartos de comer e agora estavam digerindo. Então, as vilas da areia e da nuvem começaram a tentar subjugar o clã Uchiha em uníssono. Embora não houvesse evidências, todos os países supuseram que a fúria da 9 caudas em Konoha provavelmente estava relacionada a Wagakuri. E unanimemente todos atribuíram a culpa a Ishiro, que tinha o título de Raposa de Iva. Quando Ishiro recebeu a notícia, ficou um pouco perplexo. O que está acontecendo? Como de repente recebi o mesmo tratamento que o rei bode expiatório? Voltando a visão para a vila de Konoha, no escritório do Okage, o terceiro Okage Hiruzen Sarutobi, o líder Raiz Danzou e os 2 conselheiros sem deveres reais, Koharu Utatani e Omura Mitokado, estavam todos sentados diante da quinta Okage, Tsunade. Hiruzen perguntou a Tsunade: Tsunade, a Anbu está investigando a fúria da 9 caudas há um mês. Houve algum resultado? Tsunade balançou a cabeça e disse: de acordo com a investigação da Anbu, nenhum membro suspeito foi encontrado no clã Uchiha. Danzou bateu com força sua bengala no chão e disse: quinto, na noite da fúria da 9 caudas, os membros da raiz que cercavam os Uchiha foram atacados. O atacante, depois que a quarta contenção conteve a 9 caudas, abriu caminho de volta ao território Uchiha vindo de fora. Foi o Uchiha que libertou a 9 caudas, disse Danzou com absoluta certeza. Tsunade não tinha medo de Danzou. Ela bateu o punho com força na mesa e disse em um tom ainda mais firme que o de Danzou: você nem consegue confirmar se alguém entrou no território Uchiha. Com base em que você afirma diretamente que o clã Uchiha foi responsável pela fúria da 9 caudas. Além disso, quem sabe como os membros da raiz morreram? Danzou ficou furioso, levantou-se, apontou para Tsunade e gritou com raiva: Tsunade, você está duvidando de mim? Ao ver isso, Hiruzen imediatamente saiu para mediar. Tsunade, o conselheiro Danzou e a raiz que ele lidera são todos membros da vila. Todos são confiáveis. Danzou, quem matou o Timitei pode não ser necessariamente um Uchiha. Não se esqueça de Wagakuri. Depois que Hiruzen acalmou as coisas, a atmosfera tensa no escritório finalmente melhorou um pouco. Koharu aproveitou a oportunidade para dizer: quinto, a Anbu obteve alguma notícia definitiva relacionada a Wagakuri? Tsunade balançou a cabeça e disse: ainda não, mas há algo muito suspeito. No momento em que o quarto estava lidando com a 9 caudas e eu com as 7 caudas, uma batalha ocorreu perto da casa do quarto. Um dos participantes da batalha usou uma poderosa liberação de fogo. Confirmei que nenhum dos nossos foi à casa do quarto naquele momento. Nenhum dos combatentes era um dos nossos. E a casa do quarto havia sido claramente invadida. Perto da casa do quarto? Omura estava com dor de cabeça. Como Kushina era uma Jinchuriki, a casa do quarto ficava, na verdade, a alguma distância da vila de Konoha. Pouquíssimos ninjas de Konoha iam lá. Sem testemunhas, provavelmente não seria fácil encontrar pistas sobre os 2 combatentes. Podemos determinar as identidades dos 2 combatentes? Perguntou Hiruzen. Tsunade balançou a cabeça e disse: um lado deixou apenas um traço de liberação de fogo. O outro não deixou nenhum traço. Liberação de fogo. Deve ser o Uchiha. Danzou bufou friamente, chegando a uma conclusão direta. Tsunade ficou sem palavras. Usar bem a liberação de fogo, lá no período dos reinos combatentes, quando o ninjutsu dependia da herança familiar, dificilmente poderia ser considerado um sinal dos Uchiha. Mas a essa altura da Era das Vilas Ocultas, se você pegasse aleatoriamente 10 Jounin de elite em Konoha, 6 deles conheceriam a liberação de fogo. A liberação de fogo não era mais representativa de um determinado clã ninja. Essa proporção pode ser um pouco menor em outras vilas ocultas, mas não muito. Tsunade não refutou Danzou. Ela nem se importava com ele. Os outros também não responderam às palavras de Danzou. Danzou estava obviamente jogando lama no clã Uchiha. Há algum movimento dos superiores de Wagakuri? Perguntou Hiruzen. Ele se referia a Ishiro, Onoki e Ikura. Somente esses 3 de Wagakuri tinham força para liberar a 9 caudas ou lançar as 7 caudas do céu sobre Konoha. Considerando que os 7 caudas havia caído do céu, o oponente deveria ter a habilidade de voar. Ikura então ficou menos desconfiado. Considerando o estilo de ação, a pessoa que primeiro veio à mente de todos foi Ishiro. Tsunade balançou a cabeça e disse: os ninjas da inteligência da Anbu não têm inteligência direta. Depois de falar, Tsunade olhou para Danzou. Danzou franziu a testa.
Sua raiz havia sido quase completamente substituída nos últimos anos, e seu pessoal de inteligência não havia sido reabastecido a tempo. Sua coleta de informações sobre Vagakuri não era tão boa quanto antes da Terceira Guerra. Informações desse nível sobre os movimentos dos superiores de Vagakuri não eram fáceis de coletar. Ao ver a expressão de Danzou, Tsunade também percebeu que ele não tinha nenhuma informação útil, então continuou. No entanto, embora os movimentos dos superiores de Vagakuri sejam incertos, no mês seguinte a Fúria da Nove Caudas, e Vagakuri reuniu os poderosos da vila para um período de treinamento intensivo. E na noite da Fúria da Nove Caudas, as casas de muitos ninjas na parte leste da nossa vila foram assaltadas, e os corpos de muitos ninjas que morreram naquela área foram saqueados. O esquadrão de inteligência analisou que não é possível confirmar se Vagakuri foi o culpado por libertar a Kyuubi ou as Sete Caudas. Mas quem coletou os pergaminhos de ninjutsu foi definitivamente Vagakuri. Ei, Vagakuri de novo! Hiruzen deu uma longa tragada em seu cachimbo e disse: Tsunade, de agora em diante, precisamos nos concentrar em suprimir Vagakuri. Quase todas as grandes perdas que a vila sofreu nestes anos foram por causa de Vagakuri. A causa da morte de Presa Branca foi Vagakuri. A perda na primeira batalha contra a Areia durante a Terceira Guerra foi porque Vagakuri entregou o fantoche do terceiro Kazekage à Areia. E Vagakuri foi posteriormente a primeira vila oculta a se retirar da Terceira Guerra. O país da Terra também superou as outras três grandes nações economicamente, tornando-se gradualmente a segunda maior nação depois do País do Fogo. Hiruzen deu outra tragada no cachimbo e continuou. A morte de Jiraiya também foi por causa de Vagakuri. O rompimento do nosso relacionamento com a névoa também foi por causa de Vagakuri. Além disso, o rompimento do relacionamento entre o clã Uchiha e nós também envolveu Vagakuri. A criança que desapareceu do clã Uchiha há alguns anos deveria estar em Vagakuri agora. Mais importante, durante a Terceira e a Quarta Guerras, repetidamente infligimos grandes danos às outras três vilas escondidas. Mas Vagakuri sozinha quase não sofreu perdas nessas duas grandes guerras. Em mais alguns anos, a vitalidade que Vagakuri perdeu devido à Segunda Grande Guerra Ninja terá se recuperado, mas nossas 4 vilas estão sangrando constantemente. Comparadas a depois da Segunda Guerra, nossa força basicamente não melhorou. E a força geral de Vagakuri tem melhorado continuamente. De acordo com informações, Vagakuri, que originalmente não era habilidoso em ninjutsu médico, jutsu de selamento, liberação de relâmpagos, genjutsu, técnicas de espada e ninjutsu combinado, progrediu rapidamente nessas áreas nos últimos anos. Ao ouvir isso, Tsunade não pôde deixar de franzir a testa. Ela não esperava que a situação tivesse se deteriorado tanto. Embora estivesse de volta à vila há alguns dias, por não ser Hokage antes, não havia prestado atenção a esse tipo de informação. Na mente de Tsunade, Vagakuri ainda era aquela vila grande e desajeitada que só conhecia a liberação de terra. Por fim, Hiruzen olhou para todos e disse: o ponto mais assustador é que Ishiro usou o jutsu do sábio na batalha que matou Jiraiya. Depois do Lorde I, um segundo sábio apareceu no mundo ninja, mas essa pessoa não é de Konoha, mas de Vagakuri. Ao ouvir isso, todos ficaram em silêncio. Não era óbvio antes, mas agora perceberam de repente que a situação de Konoha já era crítica. Tsunade se levantou de repente e disse aos 4, quero visitar o clã Uchiha. Professora, Sênior Omura, Sênior Koharu, vocês 3 venham comigo. A visita pessoal do Hokage ao clã Uchiha foi um gesto de boa vontade. Chamar os outros 3 foi para demonstrar a formalidade da liderança da vila e também para dar ao clã Uchiha um passo à frente na reintegração à vila. Quanto ao motivo da não inclusão de Danzou, Tsunade não disse, e ninguém adivinhou. Capítulo 279. Ao saber que Tsunade queria visitar pessoalmente o clã Uchiha, Hiruzen e os outros 3 ficaram chocados. Para Tsunade, fazer isso era quase equivalente à rendição da linhagem Senju aos Uchiha, quase como admitir a derrota para Madara Uchiha em nome de Hashirama Senju, que nunca havia perdido. Deixando Danzou de lado, até Hiruzen achou aquilo um tanto inaceitável. Koharu, Tatani e Omura Mitokado exclamaram em choque. Danzou se levantou imediatamente e gritou: Tsunade, você está pisoteando a glória dos seus 2 avós. Hiruzen, Koharu, Omura, vocês todos se esqueceram dos ensinamentos do Sr. Tobirama? Hiruzen estava inicialmente hesitante, mas após ser instigado por Danzou, ele hesitou novamente porque a política de atacar os Uchiha foi definida por Tobirama Senju naquela época. Hiruzen, acredito que Tsunade não é adequada para ser a quinta Hokage. Danzou jogou seu trunfo diretamente. Danzou, o quinto foi escolhido por todos nós e por todos os ninjas da vila juntos. Cuidado com o que diz. Hiruzen repreendeu Danzou severamente. Kuf. Danzou bufou levemente, sentou-se novamente e não disse mais nada. A proposta de Danzou de substituir o quinto Hokage naturalmente não foi aprovada, e ele não imaginava que pudesse destituir um Hokage tão facilmente. Mas o plano de Tsunade de visitar o clã Uchiha também foi naturalmente inaceitável devido à interrupção de Danzou. Tsunade lançou um olhar ressentido para Danzou e disse a Hiruzen, a Anbu tem outra informação. Entre os pergaminhos de ninjutsu perdidos desta vez, havia também um pergaminho de treinamento do deus voador do trovão que o quarto deu ao seu guarda, Iwashi Tatami. Além disso, a kunai do deus voador do trovão que deveria estar guardada na casa do quarto também foi saqueada. O quê? Hiruzen e os outros que tinham acabado de se sentar, imediatamente se levantaram assustados. Vagakuri está cobiçando ninjutsu de espaço-tempo. Hiruzen disse com a voz trêmula. Nesse momento, Hiruzen finalmente vacilou. Vagakuri estava se desenvolvendo rápido demais. Eles não podiam permitir que continuassem se desenvolvendo daquele jeito. Mas, para resistir a Vagakuri, precisavam integrar todas as forças dentro de Konoha. Konoha não era mais a mesma Konoha que poderia dominar as outras 4 nações enquanto se envolvia em conflitos internos. Portanto, lidar com o problema Uchiha era agora extremamente urgente.
Mas então, Danzou interrompeu novamente. Hiruzen, Koharu, Omura, vocês se esqueceram do objetivo que buscamos todos esses anos? Os três ficaram inicialmente atordoados, mas logo entenderam. Eles vinham reprimindo os clãs ninjas e apoiando os ninjas civis durante todos esses anos. Se curvassem diante do clã Uchiha agora, todos os seus esforços anteriores seriam em vão. Hiruzen suspirou profundamente e disse a Tsunade: Tsunade, vamos pensar em uma visita aos Uchiha a longo prazo. Depois de dizer isso, Hiruzen pareceu ter envelhecido uma dúzia de anos em um instante, e seu corpo originalmente ereto pareceu desmoronar de uma só vez. E Tsunade também sentia uma profunda sensação de impotência. Embora tivesse se tornado a quinta Hokage e Hiruzen lhe tivesse passado a liderança de instituições como a Anbu, em termos de controle sobre a vila, ela ainda estava longe de ser páreo para Hiruzen. Sem o apoio de Hiruzen, suas ideias inevitavelmente não seriam implementadas. Mas Tsunade não estava disposta a desistir. A vila estava claramente à beira do desespero. Então por que os superiores ainda não estavam dispostos a mudar? Após o término da reunião, Tsunade, sem cumprimentar ninguém, pegou Shizune e foi até o território do clã Uchiha. Fugaku recebeu bem a chegada de Tsunade, mas quando Tsunade enigmaticamente propôs aceitar o clã Uchiha, Fugaku de repente perguntou a Tsunade quem realmente mandava em Konoha. Tsunade disse muita coisa, mas ficou perplexa com uma única pergunta de Fugaku. Após retornar ao prédio do Hokage, Tsunade foi repreendida por Hiruzen e os outros três, que haviam recebido a notícia. Desta vez, Koharu e Omura não pouparam o status de Tsunade como Hokage, pois suas ações equivaliam a rejeitá-los como conselheiros, o que prejudicava seus interesses vitais. A intervenção do Conselho Consultivo irritou Tsunade tanto que ela jogou no chão uma grande pilha de documentos que precisavam ser processados e foi diretamente para um izakaya. A quinta Hokage Tsunade desta linha do tempo estava sujeita a mais restrições em seu poder do que na história original porque entre o Conselho Consultivo desta vez, um era seu professor, o antigo Hokage que estava no comando de Konoha há décadas. Seja considerando a relação mestre-discípulo ou a antiguidade, ela não podia ignorar a voz do Conselho Consultivo. Depois que Tsunade retornou, Fugaku Uchiha ainda esperava que ela pudesse persuadir Hiruzen e os outros. Entretanto, essa espera estava destinada a ser a mesma da noite do massacre da Kyuubi. Fugaku, no fim das contas, não obteve o resultado que esperava. Joichi, vá até a casa do segundo ancião. Peça para ele vir aqui. Diga a ele que tenho algo para discutir, disse Fugaku a um de seus guardas. Sim, senhor chefe do clã, reconheceu Joichi Uchiha e saiu imediatamente. Naquela tarde, Fugaku encontrou-se com o segundo ancião do clã Uchiha em sua casa. O primeiro ancião do clã Uchiha era um falcão, o terceiro ancião era uma pomba e o segundo ancião era um neutralista. Na opinião de Fugaku, a facção neutra era mais calma e podia ser discutida. Ao mesmo tempo, a facção neutra também era a que tinha mais contato com ninjas de outras vilas ocultas. Tio Yue, quais ninjas de vilas ocultas estiveram em contato com você recentemente? Fugaku perguntou, indo direto ao ponto. O segundo ancião, Yue Uchiha, hesitou ao ouvir as palavras de Fugaku. Depois de um tempo, finalmente disse, todas as vilas, exceto Kirigakuri. Até mesmo pequenas vilas escondidas como Kusagakuri e Takigakuri enviaram pessoas. Fugaku pensou por um momento e disse, tio Yue, diga-me o que você pensa sobre essas aldeias escondidas. Desta vez, o segundo ancião não hesitou e disse diretamente, entre as pequenas vilas, Takigakuri é a mais adequada. Eles ainda têm uma besta com cauda. Com a habilidade do nosso Sharingan, a besta com cauda pode ser usada com mais eficácia. Entre as grandes vilas, Sunagakuri e Iwagakuri são duas boas escolhas. A oferta da areia é muito alta. Quanto a Iva, disse o segundo ancião, parando por um momento ao mencionar Iwagakuri, e então pegou uma carta. Fugaku pegou a carta do segundo ancião, olhou para ela e disse, uma carta de Sakai? Isso mesmo. Esta carta foi a que Onoki mandou Uchiha Sakai escrever para Fugaku. O conteúdo da carta era inteiramente os verdadeiros pensamentos de Uchiha Sakai. Até mesmo a carta foi escrita pelo próprio Sakai. Não havia uma única frase em toda a carta que persuadisse Fugaku a desertar para Iwagakuri. Mas depois de ler a carta, Fugaku suspirou e disse, então que seja Iwagakuri. Entre em contato com eles e veja o que eles querem. O segundo ancião assentiu ao ouvir isso e disse, chefe do clã, do lado do prédio do Hokage. Não vou desertar, nem levarei o clã ao perigo. Só tenho um pedido. Deixar uma saída para o clã Uchiha, disse Fugaku, como se estivesse murmurando para si mesmo. O segundo ancião assentiu. Quando estava prestes a se levantar e sair, foi interrompido por Fugaku. Espere um momento. Vamos enviar algo para Sakai. Enquanto falava, Fugaku se levantou, foi até seu escritório pegar um pergaminho, desdobrou, escreveu algumas frases no início e o entregou ao segundo ancião. O segundo ancião hesitou por um longo tempo, então suspirou, pegou o pergaminho, não disse nada, virou-se e saiu da casa de Fugaku. Após a saída do segundo ancião, Fugaku sentou-se silenciosamente sozinho no salão de recepção. Em algum momento desconhecido, os olhos de Fugaku se transformaram em um campo vermelho carmesim. 3 Tomoe pretos giraram rapidamente e formaram um padrão especial. Era o Mangekyou Sharingan de Fugaku Uchiha. Então, uma grande quantidade de sangue jorrou repentinamente de um dos olhos do Mangekyou Sharingan de Fugaku. Cena após cena passou diante de seus olhos. Finalmente, tudo voltou à calma. Fugaku também fechou os olhos. Depois de um tempo, uma criança entrou no salão de recepção. Olhou para Fugaku e disse, pai, está na hora de comer. Fugaku abriu os olhos lentamente. Naquele momento, seus olhos eram pretos e brancos, como os de uma pessoa comum. Só que se alguém olhasse com atenção, perceberia que os olhos de Fugaku pareciam imersos em uma quietude mortal. Fugaku olhou para o pequeno Itachi Uchiha, ignorou o que ele tinha acabado de dizer e perguntou, Itachi, o que Shizui tem feito ultimamente? Itachi ficou atordoado por um momento e disse, irmão mais velho Shizui? O irmão mais velho Shizui disse que quer se juntar à raiz.
Juntar-se à raiz? Tudo bem também, disse Fugaku fracamente. Então se levantou como se nada tivesse acontecido e levou Itachi em direção à sala de jantar. Se Ishiro tivesse visto o que tinha acabado de acontecer com Fugaku, ele poderia ter adivinhado uma das habilidades dos olhos de Fugaku, ver o futuro. Fugaku havia despertado seu Mangekyou durante a Terceira Grande Guerra Ninja. Naquela época, ele não conseguia enxergar um caminho claro para o clã Uchiha. Ele queria desesperadamente saber qual seria o futuro do clã Uchiha. Assim, ele despertou o Mangekyou. A habilidade do seu Mangekyou estava relacionada ao tempo. Seu Mangekyou Sharingan podia ver uma certa possibilidade dentro de um período do futuro. Entretanto, a julgar pelos olhos sem vida de Fugaku, era possível perceber que o futuro que ele via não era o que ele queria. Hiruzen provavelmente não sabia que, devido à sua teimosia, o clã Uchiha havia perdido sua última esperança de se integrar a Konoha. Não, talvez Hiruzen soubesse. Mas Hiruzen certamente não sabia que, sem querer, havia dado outra assistência a Iwagakure. Poucos dias depois, uma reunião de alto nível também foi realizada em Iwagakure. O conteúdo da reunião era especificamente sobre o clã Uchiha. Saka colocou o pergaminho que Fugaku havia dado ao Uchiha Sakai na mesa da sala de conferências e disse: o clã Uchiha espera que possamos acolher algumas crianças Uchiha. Quanto à condição delas, é muito simples. Não tornem este assunto público até que seja a hora certa. O segundo ancião do clã Uchiha, Yuei Uchiha, disse pessoalmente. Ele nos pediu para preparar algumas crianças comuns para substituir a linhagem Uchiha. Além disso, o clã Uchiha não nos fornecerá nenhum ninjutsu, suprimentos ou informações. Se encontrarmos Iwagakure no campo de batalha, o clã Uchiha também atacará sem piedade. Ishiro assentiu e disse, Fugaku Uchiha está se preparando para o pior. Mei ficou um tanto chocada e perguntou, Ishiro, o pior que você está falando não pode ser. Ishiro assentiu e disse, Fugaku está se preparando para a possibilidade de todo o seu clã ser aniquilado. Todos ofegaram no ar frio. Ikura perguntou com certa descrença, isso não pode estar certo? Mesmo que os superiores de Konoha e o clã Uchiha tenham conflitos, os Uchiha são, afinal, o clã mais forte do mundo ninja. Eles não deveriam ser tolos o suficiente para cortar o próprio braço, certo? Ishiro balançou a cabeça e disse, a teimosia dos superiores de Konoha provavelmente excede nossa imaginação. E essas vilas escondidas que não carecem de Kekkei Genkai, têm uma atitude muito diferente da nossa em relação às linhagens. Veja Kirigakure, por exemplo. O quarto Mizukage e Agura Karatashi vem reprimindo recentemente os clãs Kekkei Genkai em sua aldeia. Os clãs Minazuki, Kaguya e outros não estão tendo uma vida fácil. Todos ficaram em silêncio, sentindo uma emoção diante da mudança dos tempos. Décadas após o fim do período dos reinos combatentes, a era das vilas ocultas não seria mais adequada para a sobrevivência dos poderosos clãs ninjas daquele período? Onoki perguntou de repente, Ishiro, o que você planeja fazer? Ishiro coçou a cabeça, envergonhado, e disse, quero me encontrar com Fugaku Uchiha pessoalmente. Capítulo 280. A proposta de Ishiro de um encontro presencial com Fugaku não foi aprovada na reunião de alto nível. Onoki, Ikura, Saka e Mei se levantaram para se opor na primeira oportunidade. Até mesmo os assistentes do Tsushikage, como Ketsushi, que não tinham direito de falar, estavam todos cheios de apreensão, parecendo que realmente queriam abrir a boca para persuadir Ishiro. Depois que Ishiro proferiu essa frase, ele não teve chance de falar novamente, mas a reunião de alto nível continuou por meia hora, porque Ishiro foi criticado alternadamente por todos durante meia hora. Se Ishiro soubesse que Tsunade teve a mesma experiência que ele alguns dias atrás, ele poderia ter suspirado. Talvez os Kage existam para serem criticados por seus conselhos consultivos. Após o encerramento da reunião, Ishiro, com a mente repleta das vozes caóticas e retóricas do conselho consultivo, retornou cansado para sua residência. Quando Ishiro estava prestes a descansar um pouco, de repente sentiu algo estranho vindo do anel em sua mão. É isso? Nagato está entrando em contato comigo? Ele casualmente montou uma barreira de percepção ao redor da casa, e então Ishiro começou a responder a Nagato. Depois de se juntar a Akatsuki Sombria, esta não foi a primeira vez que Ishiro entrou na técnica corporal da lanterna mágica. Após um breve momento de desorientação, a forma-pensamento de Ishiro chegou à vila oculta nos rios. Olhando ao redor, assim como nas poucas vezes anteriores, Konan e Aiko estavam lá. Incluindo Nagato, os três estavam em seus corpos reais. Apenas Ishiro era uma consciência ilusória. Nagato e Aiko, Konan, quanto tempo não nos vemos? Ishiro cumprimentou os três. Antes que Nagato e Aiko pudessem falar, Konan disse impacientemente, Ishiro, Nagato quer atacar a vila oculta da chuva. Você concorda? Ishiro ficou surpreso a princípio, mas depois de pensar bastante, disse, atacar a Megakure não é uma ideia errada. Anzo se corrompeu há muito tempo. Sua existência não traz nenhum bem a Megakure, nem mesmo a Terra da Chuva. Se Anzo for substituído por Nagato, acho que os ninjas da chuva, assim como os civis da Terra da Chuva, poderão viver vidas melhores. Mas se derrotarmos a Megakure, isso significa que Nagato terá que deixar a Terra dos Rios e defender pessoalmente o forte em Megakure? Konan não comentou o que Ishiro havia dito antes e respondeu imediatamente à sua última pergunta, sim. O alcance do controle de Nagato sobre suas marionetes ainda não pode alcançar a Megakure a partir da Terra dos Rios. Como esperado, a força do Nagato atual superava em muito a sua vida anterior, especialmente o desenvolvimento do Rinnegan. Antes, Nagato podia manter seu corpo principal no País dos Rios enquanto seus clones apareciam na fronteira entre o País dos Rios e o País da Chuva. Mas esse já era o seu limite, e parte do motivo era que a Vila Oculta dos Rios ficava relativamente perto da fronteira dos dois países. Mas a distância entre a Megakure e a Vila Oculta dos Rios era grande demais. Nagato ainda não conseguia controlar seus bonecos daquela distância. Konan, seja Akatsuki ou Akatsuki Sombria, o objetivo é a paz no mundo ninja.
Para alcançar a paz no mundo ninja, alguns sacrifícios são inevitáveis. Naquela época, para estabelecer sua vila oculta, Hashirama Senju e Madara Uchiha também fizeram grandes sacrifícios. O irmão mais novo de Madara Uchiha, Izuna Uchiha, morreu nas mãos do irmão mais novo de Hashirama, Tobirama Senju. Conan, este caminho que estamos trilhando está destinado a transformar a maioria dos poderosos do mundo ninja em inimigos. Talvez, quando chegarmos ao fim, apenas 1 ou 2 de nós consigam sobreviver, ou talvez nenhum sobreviva. Se você está entre os sobreviventes, realmente esperamos que você possa continuar trilhando esse caminho. Conan permaneceu em silêncio. Ela também sabia que tudo que Ishiro dissera estava correto. E Aiko também apoiava Nagato, só que ela era contra. Ela esperava que Ishiro ficasse ao seu lado e não deixasse Nagato se separar dela. Eu entendo, Conan disse suavemente com a cabeça baixa. Após refletir por um momento, Ishiro acrescentou. Nagato, agora que algo aconteceu em Konoha, Danzou e os outros não devem ter energia para cuidar dos assuntos de Amegakure. Agora é um bom momento. Além disso, se lançarmos um ataque à chuva neste momento, as outras grandes vilas ocultas ficarão cautelosas umas com as outras. E há uma grande probabilidade de que não intervenham. Também tenho uma ideia. Nagato e Aiko, vocês podem mover as localizações das suas duas vilas, aproximá-las uma da outra. Assim, Nagato não consegue controlar seus bonecos remotamente? Essa ideia de Ishiro era um pouco extravagante, mas Nagato e Aiko realmente a consideraram seriamente e no final, ambos concordaram. Nagato disse, Ishiro, você tem razão. Não quero construir uma vila sobre os alicerces da Amegakure original. Quero fundar uma nova vila na Terra da Chuva. Uma vila composta inteiramente de ninjas com novos ideais e novas ideias. Ishiro ficou atordoado. Ele só estava dizendo isso para dar a Conan algo em que se agarrar, para que ela não ficasse tão triste. O que havia de errado com eles? Ishiro não precisava fazer essa pergunta. Conan perguntou por ele. Nagato e Aiko, por que vocês fariam isso? E Aiko falou, a atual vila oculta nos rios foi construída sobre os alicerces da original. Embora administremos esta vila, os membros lá dentro são os mesmos ninjas de outras vilas ocultas. Eles não têm o ideal de paz para o mundo ninja, nem mesmo a ideia de trazer paz à Terra dos Rios. Eles só querem ser fortes, só querem fazer da vila oculta dos rios a sexta grande vila oculta. O pensamento deles já está corrompido. Quero estabelecer uma vila que pertença exclusivamente a Akatsuki. Desta vez, quero eliminar todos os ninjas cujos ideais são diferentes dos nossos. Ao mesmo tempo, também quero eliminar os ninjas da Akatsuki cujo pensamento já mudou. Quero que a Akatsuki renasça das cinzas. Nagato também assentiu e disse, eu também. Quero construir uma vila totalmente nova, pelo menos não a Amegakure original. Conan olhou para Nagato, depois para Yaiko e finalmente, seu olhar pousou na forma pensamento de Ishiro, perguntando, Ishiro, você é o quinto Tsuchikage agora. Você também encontrou o mesmo problema que Yaiko? Ishiro só conseguiu concordar sem jeito. Conan entendeu, sentindo que finalmente havia alcançado o pensamento dos três. Então Yaiko, com uma cara animada, conversou com Nagato e Ishiro por um longo tempo sobre como reconstruir uma vila escondida. Em seguida, Ishiro propôs que se Nagato atacasse a Terra da Chuva, ele também contribuiria. Finalmente, Ishiro e Nagato concordaram em atacar a Vila Oculta da Chuva juntos em 7 dias. Após dissipar a técnica corporal da lanterna mágica, Ishiro perdeu repentinamente todo o sono. Nagato, mais uma vez, optando por assumir a Megakure, fez Ishiro suspirar diante da poderosa inércia da trama. No dia seguinte, Ishiro convocou novamente os superiores de Vagakure. Senhor Terceiro, amanhã deixarei a vila para uma viagem à Terra da Chuva. Assim que Onoki e os outros se sentaram, Ishiro falou. Sem dar-lhes chance de objetar, Ishiro continuou. Fiz um acordo com a Akatsuki para atacar e ocupar a Terra da Chuva. Mei, que estava prestes a dar outro sermão em Ishiro, ficou atordoada por um momento, então disse, você quer matar Anzo? Ishiro assentiu. Saka disse, Anzo tem estado inquieto ultimamente e tem se aproximado bastante de Konoha. Os ninjas da chuva também demonstraram sinais de preparação para a guerra. Não me oponho a atacar a Megakure. Devemos convocar a Anbu para apoiá-lo? Ishiro balançou a cabeça e disse, não precisa. Desta vez, pretendo levar todos os meus 15 discípulos comigo para que ganhem alguma experiência. Ikura disse, será perigoso? Ishiro balançou a cabeça. Todos os 3 membros da Akatsuki serão mobilizados. Além de mim, são 3 Kage e um quase Kage. Contanto que Anzo não fuja antes da batalha começar, ele certamente morrerá desta vez. Onoki assentiu e disse, vá em frente. O potencial da Akatsuki é grande, e é necessário ter boas relações com eles. Não precisamos do território da Terra da Chuva, mas precisamos trazer uma cópia do ninjutsu obtido na Terra da Chuva. Ishiro assentiu. Após o encerramento da reunião, Ishiro liderou um grande grupo de pessoas para fora de Vagakure. Originalmente, Ishiro queria levar apenas seus 15 discípulos, mas no final, um grande grupo de pessoas extras se juntou a eles. Primeiro, Shiko Tomoe, que foi a primeira a se reunir no portão da vila, trouxe seus 3 discípulos. Então, Ikura também colocou seus 3 discípulos lá dentro. Em seguida, quando Takuhiro Uchiyama chegou, ele trouxe seu colega de classe e agora companheiro de equipe da Anbu, Akio Wada. Finalmente, quando o grupo de Ishiro estava prestes a partir, Onoki enviou Deidara e seus 2 companheiros de equipe. Olhando para os 25 subordinados à sua frente, Ishiro esfregou a cabeça, cansado. Se todo esse exército fosse eliminado nesta viagem a Megakure, pelo menos metade dos esforços de Ishiro nos últimos 7 anos ou mais seriam em vão. Kawakita, você é o mais forte entre eles. Vou te dar 5 minutos para organizar todo mundo. Partiremos em 5 minutos.
Kawakita já havia se tornado um Jounin de elite há muito tempo, capaz de se virar sozinho. Era uma tarefa fácil para ele. Logo o grupo partiu. Como havia muitos genins na equipe que estavam deixando a vila pela primeira vez, a velocidade não era tão rápida. Ao longo do caminho, os veteranos que já haviam se tornado Jounins ocasionalmente guiavam os juniores. Vendo que seu próprio trabalho estava sendo feito por outros, Ishiro também não ficou parado. Sempre que tinha tempo livre, Ishiro começou a discutir seus caminhos futuros com os discípulos que já haviam se tornado Jounin. Viajando com paradas e partidas, o grupo de Ishiro finalmente chegou fora da vila oculta da chuva antes do horário combinado. Como havia muitos discípulos para cuidar, Ishiro não agiu com muita confiança. Primeiro, ele estabeleceu um selo de energia natural no local e depois entrou no modo sábio. Agora, o modo sábio de Ishiro havia melhorado bastante em comparação com antes. Ele já conseguia entrar no modo sábio diretamente em uma área rica em energia natural, sem depender de energia natural líquida. Este nível era aproximadamente equivalente ao nível do Jutsu sábio de Jiraiya quando ele lutou contra os 6 caminhos de Pain na história original. A razão pela qual Jiraiya precisou da ajuda dos 2 grandes sábios para entrar no modo sábio naquela época era principalmente dupla. Primeiro, era difícil manter o equilíbrio em batalha. Segundo, a energia natural no mundo ninja era muito mais escassa do que no Monte Myoboku. Então Jiraiya precisava dos 2 sábios para lhe fornecer energia natural. O atual Ishiro estava nessa situação. Se não fosse pela limitação da concentração de energia natural no mundo exterior, Ishiro também seria considerado um verdadeiro mestre do Jutsu sábio. O progresso de seu Jutsu sábio também podia ser visto nas marcas sábias em seu rosto. Agora não havia muitas marcas sábias em seu rosto, restando apenas algumas listras, que não pareciam mais cobrir metade de seu rosto como antes. Após entrar no modo sábio, Ishiro contatou Nagato novamente através da técnica do corpo da lanterna mágica. Logo Ishiro liderou seus 25 subordinados para um encontro com Yaiko e os outros. As ideias dos 3 membros da Akatsuki eram as mesmas de Ishiro, pois também haviam trazido muitos ninjas jovens, mas de aparência resoluta. Observando suas expressões, Ishiro sabia que essas pessoas eram os verdadeiros membros da Akatsuki selecionados por Yaiko e seus companheiros, que compartilhavam os mesmos ideais que eles. Ishiro discutiu com Yaiko e os outros e decidiram agir juntos. Nagato controlaria os 6 caminhos de Pain para abrir caminho à frente, enquanto o corpo real de Nagato, junto com Ishiro, Yaiko e Konan, forneceria proteção para as crianças que eles trouxeram. Considerando que não havia muita gente vindo desta vez, mesmo que os 4 fossem fortes, era impossível aniquilar todos os ninjas de toda a Vila Oculta da Chuva. Então, após o ataque, Ishiro e os outros não se importaram com os ninjas em fuga. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.